Hoje a gente vai ter a honra de receber o Darko Souza. Ele vai falar um pouco sobre oratória, a arte de falar em público. E se alguém tiver quaisquer dúvidas, tanto antes, durante ou após a apresentação, vocês podem escrever no chat, que é o fim da apresentação do Darko, e eu vou ler todas as perguntas. Darko, é um prazer recebê-lo. A gente fica muito honrado de ter você falando sobre um tema tão recorrente, sobre uma dificuldade que muitas, se não a maioria das pessoas carregam, né? E Darko, fica à vontade para se apresentar, falar um pouco mais sobre o que você faz e dar início à apresentação. No fim da apresentação, a gente já tem algumas perguntas preparadas e a gente vai ler as perguntas do pessoal. Mas é isso, sinta-se à vontade. Então é isso aí, meu nome é Darko Souza, eu sou professor, palestrante, empreendedor de alguns negócios, né? Sou gestor formado em administração, especialista em marketing e desenvolvimento humano, e eu quero hoje falar com vocês sobre esse tema que foi proposto, que é o tema da gente abordar a questão de falar em público, a arte de falar em público. Em cima disso, eu quero começar com um grande desafio que as pessoas enfrentam nesse quesito, que é o seguinte: qual é a dificuldade que vocês enfrentam em falar em público? As pessoas, eu sei, elas têm dificuldade em relação a falar em público, principalmente em relação ao medo de falar em público. Mas tem outras dificuldades que também se apresentam. E eu queria perguntar a vocês que estão aqui conosco, chegando cada vez mais pessoas, qual é a dificuldade que você enfrenta em falar em público? Eu acho que a ansiedade. A ansiedade, muito bem. O que mais, pessoal? Às vezes eu fico muito nervoso, eu começo a falar muito e toda hora. Maravilha. Cacuetes, né? Vai ficando nervoso e vai somando os cacuetes. Muito bem. Que tem um pouco com a ansiedade também. O que mais, pessoal? Eu acho que tem também o fato de, às vezes, a pessoa você ter medo de, durante uma palestra, uma pessoa começar a fazer um monte de perguntas e você não ter resposta para todas elas. Ou seja, a sensação de que você pode não estar preparado, né, para as perguntas. Muito bem. Isso também tem a ver com o medo de si mesmo e da opinião do outro. Muito bem. O que mais, pessoal? Está chegando mais pessoas aqui, estamos no início da nossa transmissão. Bom, e já temos bastante pessoas aqui na sala. Para mim, acho que a minha dificuldade é me expressar da mesma maneira como eu penso. Eu penso de maneira muito lógica e não consigo expressar dessa maneira a ponto de convencer a pessoa exatamente como eu estou pensando. Ou seja, a dificuldade de trazer a ideia que está na mente, né, com a parte lógica que se tem, e expressar isso para o público de maneira simples. Muito bem, bom também. O que mais, pessoal? Eu acho que o medo de dar o famoso branco também, né, de esquecer o que você tinha para falar. Bacana. Sobre essa situação da Ana Júlia, deixa eu aproveitar logo e dar uma sugestão sobre esse branco. O branco, ele acontece como uma parte do cérebro, ele pensa que ele está num momento de pressão, então ele deixa de se ocupar com aquilo que ele está fazendo e vai se ocupar com aquilo que ele tem que fazer para se proteger. Isso é o que a gente sabe na área de neurociências. Eu trabalho num dos meus negócios, eu tenho um consultório de desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais e transtornos do aprendizado, em função das minhas formações em pedagogia, com especialização em psicopedagogia, em psicanálise, com especialização em terapias breves, incluindo hipnoterapia, hipnoanálise e outras técnicas como a programação neurolinguística, etc. E uma área que eu trabalho, que é a de desenvolvimento humano, especialista em administração. Então, o que acontece? Existe na neurolinguística uma técnica que pode ajudar quanto a isso. Naquele momento do branco, seja na hora de falar em público ou numa prova de concursos e seleção, você pode imaginar-se lá na frente, saindo do ambiente, né, onde você está naquele contexto de pressão, e você indo embora. E aí, nessa hora, a mente, por não saber diferenciar realidade de falso, ela vai pegar e vai pensar que você já não está mais de frente àquele momento de pressão, que é o que gerou o branco, e ela traz a você a lembrança do que você esqueceu. E fica aí uma dica muito importante. A Larissa, eu acho que quer falar alguma coisa também. Diga aí, Larissa. Não, eu ia falar na questão da concentração, dependendo da reação das pessoas ali. Tem gente que fica mexendo no celular, essas coisas. E para mim, pelo menos, me desconcentra um pouco. Muito bem, ou seja, a dificuldade de você se concentrar enquanto as pessoas vão distraindo sua atenção e preocupada com se elas estão ou não gostando da palestra. O que mais, pessoal? Eu tenho uma.
não tem a ver muito com falar em público, mas geralmente falar sobre pressão. Porque às vezes quando eu, sei lá, estou fazendo uma entrevista, alguma coisa assim, eu me perco completamente no que eu ia falar e fico enrolando, tipo, não presto muita atenção e acabo falando bobagem. É o momento em que se fala sobre pressão ou de improviso também, as pessoas têm dificuldade, né? Eu teria uma certa dificuldade também de falar de improviso, apesar de que já acostumei, mas tem sempre uma engasgadinha inicial, né? Que você vai pensar o que vai falar. Isso é difícil mesmo, tá certo. O que mais, pessoal? Mais sugestões aí para a gente poder trabalhar durante a nossa palestra. Quando eu vou falar em público, eu fico incomodada quando eu sinto que eu tô me sentindo, tipo, travada, tipo, braço cruzado, coisa assim do tipo. Eu fico. Parece que quando eu percebo que eu faço isso, eu tento soltar os braços e às vezes dá certo, mas às vezes parece que desanda, que eu fico mais nervosa que eu gesticulo mais do que deveria. Perfeito, muito bem. O que mais, pessoal? Mais alguma dica, alguma situação que passam também? Vejam se tem mais. Eu acho que tá bem, né? Sim, pois não. Eu acho que seria o medo de acontecer algo imprevisto, o medo do ridículo mesmo, né? De acontecer alguma coisa ali na hora da apresentação, você fez um roteiro tudo bonitinho e na hora foge um pouco daquilo. Perfeito, muito bem. Sim, é uma boa oportunidade isso também. Acontece que você tem um roteiro, né? Eu me lembro umas primeiras palestras que eu fui ministrar e eu tinha todo um roteiro, eu cheguei até a escrever no papel, palavra por palavra, o que eu ia dizer. Chegando lá na frente, eu não conseguia nem ler, né? Eu era muito criança nessa época. Eu deveria ter, eu acho que, coisa de 10, 11 anos. A primeira vez que eu falei em público oficialmente foi com 15 anos de idade e eu consegui sentir uma naturalidade, apesar de você estar vivendo aquele primeiro momento ali. Mas hoje eu quero tratar com vocês de tudo isso que vocês abordaram. A questão de falar em público, ela envolve muita coisa realmente. Mas uma das coisas que eu acho que é mais forte nas pessoas é o medo de falar em público, é o medo de rejeição, é o medo de passar por situações embaraçosas, são medos em diversos. Eu cheguei a ver situações de pessoas que chegam a passar mal, ter assim uma crise, começar a suar muito e querer desmaiar, e sabe, assim, situações muito terríveis mesmo. E eu trato muitas pessoas com essa situação lá no consultório. A gente trata de questões com pessoas que têm dificuldade de falar em público, têm ansiedade, pessoas que geram cacoetes, geram disfluência verbal, até vêm gaguejar, e tudo isso acontece no falar em público. Eu quero hoje, então, apresentar a vocês algumas coisinhas. Vamos começar hoje pelos conceitos do que seria a oratória, em que classe de grupos de estudos ela se encontra. Na sequência, a gente passa para coisas mais profundas, como as dificuldades que as pessoas têm de falar em público, e vamos caminhando sobre como resolver isso por meio do conhecimento e por meio de técnicas que a gente pode utilizar. Eu, em algum momento, vou utilizar algumas técnicas também para poder vocês conseguirem, entendeu? Utilizar agora, ao vivo, com a gente aqui, para que vocês possam vencer algum medo de falar em público. O medo de falar em público, apesar de ele ser muito forte, limitador, travante, mas ele é possível ser vencido com técnicas em questão de minutos. Se esse medo for de ordem, digamos assim, da razão, ou seja, você tem um objeto que você tem medo, as pessoas, o ambiente, o contexto, a situação, é possível você também, pela razão, vencer. Se esse medo ele tem a ver com a dificuldade de abordar o conteúdo, com a insegurança acerca do tema, com questão de preparo, tudo isso você pode aprender também na oratória. Como se preparar melhor, como você estudar o tema, como você se sentir seguro, como se preparar para perguntas difíceis. Agora, tem medos que eles estão relacionados a questões psicoemocionais, que tem a ver com questões da mente, emoções e sentimentos, ou seja, da mente, né? Pensamentos, emoções e sentimentos. E nesse sentido, é preciso que você aplique uma técnica para que você possa vencer esse medo. Tem gente que vai ali à frente, você tem que diferenciar o medo de falar em público em duas maneiras: o medo racional e o medo emocional. O medo racional tem a ver com aquilo que você sabe ser possível. Como? Ter dificuldade com o conteúdo, expor-se a situações vexatórias, não saber abordar, não saber responder questões que venham a acontecer no momento, não saber como lidar com imprevistos ou com situações de surpresa. Tudo isso tem muito a ver com o medo de falar em público, que é uma parte racional do medo. E tem como você se preparando vencer essa dificuldade, pois na hora você estando preparado, esse medo se torna menor e você consegue enfrentar situações também envolvendo técnicas. Agora tem um medo emocional, ele é de fundo psicoemocional, ele envolve mais a questão de emoções e sentimentos.
Esse medo, não adianta você só se preparar, você dizer coisas para si. Você precisa também ter técnicas que você possa utilizar nesta hora e que ajude você a vencer. E existem casos que você precisa aplicar técnicas para que você vença o medo definitivamente em si e então você possa, com esse medo vencido, você então enfrentar situações com mais naturalidade, tranquilidade. Esse medo psicoemocional, ele tem muito mais a ver com questões que você não sabe por que tem medo. Você diz, poxa, eu preparei o material, eu preparei o conteúdo, eu me preparei para poder estar aqui, eu levantei as informações, eu preparei o que eu ia dizer, eu tenho segurança e bagagem, eu estou me sentindo bem no ambiente, com as pessoas, na situação, em tudo, e mesmo assim eu estou com medo. E mesmo assim eu sinto o coração palpitante, a respiração ofegante, agonia, inquietude, desespero, mal-estar, eu me sinto mal. Por que eu estou assim? Esse medo é um medo que precisa ser vencido. Ele é um medo que tem a ver com questões psicoemocionais. Ele tem a ver com técnicas, e eu quero ainda aproveitar para a gente fazer algumas técnicas nesse sentido. Muito bem, então vamos seguindo. Quem fala em público, pessoal, ou seja, com eloquência, ele expõe melhor suas ideias, convence mais pessoas, ou seja, gera persuasão, conquista mais coisas na vida, ele lidera pessoas com muito mais facilidade, ele tem melhores relacionamentos, desenvolve melhor o raciocínio e faz você parecer muito mais capaz. Essas são algumas das vantagens que tem para quem consegue falar em público com facilidade, quem consegue expressar suas ideias. Por quê? Quando você expõe melhor suas ideias, ou seja, quando você sabe falar em público com eloquência, você tem capacidade de expor melhor suas ideias, você gerar uma persuasão e você conquistar mais espaço no mercado. Você conseguir, no mercado que eu falo, não só no mercado de trabalho, mas no sentido de global, da sociedade, né? Você vai liderando pessoas com mais facilidade pela persuasão, pelo poder das palavras, pela capacidade de falar sobre os seus relacionamentos, pela capacidade de desenvolver o seu raciocínio e expor de maneira coerente, as pessoas compreenderem o que você deseja falar. E isso torna dá a você uma sensação de ser uma pessoa mais capaz, transmite também a sensação às pessoas. Então, eu acho que essa habilidade de falar em público, ela tem muitas vantagens além dessas e que deve ser explorada sim. Um outro ponto importante sobre isso é que uma das coisas que mais acontece em relacionamentos, ou seja, dificuldades que as pessoas enfrentam em relacionamento, que é muito forte, é a dificuldade de comunicar suas ideias, a dificuldade de comunicação. Mas sim porque as pessoas não conseguem comunicar. Você vê casais que às vezes têm amor, têm sintonia sexual, têm um bom relacionamento, consegue conviver bem e tal, mas de repente esse casal não consegue conversar, não consegue se comunicar. E essa mesma dificuldade de comunicação muitas vezes se estende para o âmbito do trabalho, da vida profissional, da família, de outras questões, e por isso a pessoa acaba perdendo muitos relacionamentos na vida, não só relacionamentos conjugais, mas na vida. Vamos agora. Os objetivos que eu quero com essa nossa palestra hoje é a gente, primeiro, ir na parte conceitual, entendendo o que é oratória, em seguida falar do medo de falar em público, em seguida abordar a questão de como preparar palestras e sermões, e de maneira que você se sinta mais capaz, entendeu, de desenvolver de forma elegante e dinâmica com o seu público. Se a gente conseguir desenvolver esses objetivos, já será de grande valia. A arte de falar em público, portanto, conhecida como oratória, entendeu? Ela perpassa pela ideia de eloquência. E eloquente é aquele que tem a capacidade de se expressar, é um talento, entendeu? De convencer as pessoas. É aquela ideia de deleitar-se, de comover ao falar, de trazer a outra pessoa a emoção pelas palavras. E isso tem um poder enorme e é muito importante. A oratória, ela pertence a um dos 3 pilares da homilia, da homilética. A homilética, que é de uma palavra grega que significa em tom familiar, ou seja, falar com as pessoas de maneira que haja comunicação, ou seja, a questão de você trazer o comum para todos, ou seja, o entendimento comum. Ela tem a ver com preparar sermões e palestras e envolve a homilética dentro da homilética, ou seja, você tem 3 áreas, que é a oratória, a eloquência e a retórica. Essas 3 áreas pertencem à homilética, né? Ou seja, entre elas a oratória, que é a arte de falar em público, a arte elegante, né, de expressar e de propor opiniões e ideias, a questão mais precisa da fluência, atratividade, eloquência, e tem a ideia de eloquência que acompanha a oratória, ou seja, expressar, saber falar. E, em seguida, a retórica, que são um conjunto de regras para se desenvolver e aperfeiçoar o talento natural da fala, né, baseando-se na observação e no raciocínio de ideias. Muito bem. Nesse sentido, vamos agora para questões históricas.
A oratória, se você for olhar, ela remonta em todos os tempos da comunicação. O homem sempre teve essa necessidade de falar com clareza verbal, né? E existem alguns mitos acerca de oratória que a gente tem que vencer de cara. É o primeiro mito de que você tem que ter uma excelente voz, uma excelente dicção, um locutor de rádio, aquela pessoa que fala, todo mundo se encanta e sente a voz falando limpo, nítido, bacana. Isso não é necessário. Não ter problemas de voz. Já falamos bem sobre isso, né? Essa ideia de ter que contar piadas, ser engraçado, também é um outro tema que é bobagem, entendeu? Você pode falar de um assunto extremamente sério. Há momentos para a seriedade, como há momentos para a tranquilidade, entendeu? E para falar de coisas mais engraçadas, isso tudo depende do momento. E uma palestra não é boa porque teve coisas engraçadas ou ruins porque não teve. O importante é que você comunique, que você interaja com o público, que você consiga trazer uma mensagem para essas pessoas, né? Precisa seguir padrões e regras, isso tudo já foi o tempo em que as pessoas acreditavam nisso e achavam que tinha que ser essa coisa toda. Isso é desnecessário, é bobagem. Vamos para a questão, preparação psicológica. Uma das coisas é vencer o medo de falar em público, a timidez, a inibição e a questão do descontrole. Essas coisas elas são muito seríssimas. Eu quero falar com vocês sobre o medo de falar em público. A primeira questão é que o medo de falar em público ele tem a ver com o fato da pessoa acreditar que há algo desconhecido nesse ambiente, situação, e que ela não vai conseguir lidar com isso. Eu quero que vocês aprendam uma coisa hoje sobre o medo, para que você possa vencer todos os medos que você enfrenta, ou venha enfrentar, ou esteja enfrentando, independente de qual seja esse medo, se é de falar em público ou de uma outra questão. Todo medo, pessoal, ele nasce do desconhecido. Ninguém tem medo daquilo que conhece. As pessoas têm medo do desconhecido. Se eu chego para você e digo, olha, aqui dentro dessa caixa preta tem um bicho. E esse bicho tem tais características, peludo, escamoso, com rabo, com ferrão, assim, assado. E você pode pôr a mão aqui dentro, entendeu? E você pode pegar nele. Pelo fato de você não ver esse bicho, por ele estar nas escuras da caixa, você tem mais medo. Agora, se eu pego e ponho numa caixa transparente e você vê que ali não tem nada, você põe a mão com muito mais tranquilidade. Então, todo medo tem a ver com o medo do desconhecido. Inclusive, quero dar a vocês uma coisa que é muito importante, que foi falado hoje aqui, o medo causado pela ansiedade. Toda ansiedade, escrevam isso na vida de vocês. Ao final, a gente vai ter um bate-bola de perguntas, né? E eu quero que a gente converse também sobre todos esses assuntos e tirar as dúvidas de vocês. Mas olha, toda ansiedade, com letras maiúsculas no toda ansiedade, sem exceção de nenhuma, ela é causada pelo medo. E a ansiedade causada pelo medo, ela tem a ver com medo de perder, desejo de ganhar. Medo de perder essa palestra, desejo de tê-la. Medo de falar besteira, ou seja, de perder a oportunidade de falar a coisa certa e o desejo de falar a coisa certa. Medo de perder esse produto e desejo de ter esse produto, que é o que gera as compras compulsivas. Medo de perder essa oportunidade de emprego, essa prova, esse concurso, essa carteira de motorista, desejo de ter tudo isso. Esse medo faz as pessoas ficarem ansiosas. Tanto na vida, a ansiedade da vida, que tem fatores objetais como esses que eu citei, que tem um objeto, uma carteira de motorista, uma promoção de emprego, uma vaga, um concurso, um produto. Tem um objeto que você, tangível ou não tangivelmente, está de frente a ele, disponível a ele, podendo ter acesso a ele, e tem medo de não tê-lo, que é o medo que leva à ansiedade da vida, em que as pessoas podem viver a vida inteira, e daí eu faço uma divisão entre a ansiedade da vida e a ansiedade patológica. A ansiedade da vida tem a ver com objetos que você tem conhecimento, que você sabe, que está diante de você, a oportunidade. Esse é o medo da vida. Quem é que não vai ter ansiedade quando vai comprar uma coisa boa da qual esperou muito tempo, quando tem uma notícia que você não sabe se é boa ou ruim, quando tem uma prova muito importante a fazer e você acredita que se você tiver uma oportunidade de passar, isso vai ser bom para você? Todo mundo vai ter ansiedade em algum momento nesses contextos. E essa ansiedade é a ansiedade da vida. Ela não adoece. Ela não torna a pessoa ansiosa. Ela não torna a pessoa doente. Ela não é uma patologia. Ela não requer que você tome medicamentos psicotrópicos, etc. Agora, quando você está num contexto em que você tem coração palpitante, respiração ofegante, agonia, inquietude, desespero, mal-estar, problemas gastrointestinais, náuseas, vômitos, problema de descontrole, problema de suor nas mãos, frieza, fraqueza, mal-estar,
E você vai sentindo aquele medo, aquela ansiedade dando um pico, e aquele medo levando a um pânico gigante. Isso sim é um transtorno da ansiedade, que pode se manifestar em ansiedade como em pânico, e que pode atrapalhar você, inclusive, a falar em público. Uma das dificuldades que as pessoas têm de falar em público é porque muitas vezes elas sofreram algum evento lá atrás, e quando elas tentam falar em público, elas passaram por uma situação constrangedora, ou desafiadora, ou problemática, e ela então, ao tentarem falar em público de novo, ela sente, entendeu, o medo levando ela a querer sair daquele ambiente, querer evitar essa situação, e com isso ela entra naquele estágio do medo, enfrentar, fugir ou paralisar, que é o que as pessoas fazem. Então, nesse sentido, você tem que aprender a perceber qual é o medo que você enfrenta de falar em público. Ele é um medo que tem a ver com o objeto, ou seja, as pessoas que estão aqui em volta, a opinião delas sobre mim, o medo de errar, a situação em que eu acho que posso falhar, posso passar vergonha, posso... É sempre coisa... Tem muito a ver com a coisa de você... A opinião do outro, ou seja, o que eles vão pensar de mim, se eu errar aqui, se eu fizer isso, se eu pagar vexame, se as pessoas... Então, você tem que ficar atento a esse medo. É importante que você vença bastante esse medo da opinião dos outros, senão ele vai se manifestar na hora que você for falar em público. E não adianta você fazer, para esses medos, não adianta você fazer 1000 cursos de oratória. Os cursos de oratória, eles te ajudam a você se preparar melhor, preparar o seu conteúdo, preparar o seu esboço, preparar o seu sermão, preparar a sua palestra, a sua apresentação, a sua aula, o seu estudo. É você se preparar para poder apresentar da melhor forma possível. E sentindo-se preparado, você enfrentar essa dificuldade que você possa ter. Agora, quando esse medo tem a ver com a opinião dos outros, os outros estarão ali te vendo. E não adiantará você simplesmente dizer, não tenho medo. Não, você vai sentir medo. Você precisa enfrentar esse medo. Uma das formas de vencer o medo é ou você o enfrenta, mesmo que sob dor, pressão, e vai aprendendo a conviver com esse medo, e ele vai diminuindo em você, porque o medo ele é como um alerta falso. É a sua mente te dizendo algo muito grave pode acontecer, em função de um evento causador inicial onde você viveu uma experiência negativa. E a mente tentando lhe proteger, ela tenta te tirar dali, te paralisa naquele ambiente, te jogar num outro contexto, fazer você fugir e sair. Então, ou seja, você se expondo a pequenas doses de medos. Outra forma de vencer o medo é você aplicar técnicas na sua mente. Técnicas de grandes terapias, como PNL, programação neurolinguística, hipnose, no contexto de hipnoterapia e hipnoanálise, onde você remonte a causa do medo, relembre o evento causador inicial que gerou esse medo, você entre com uma ação terapêutica ali e modifique isso dentro da sua mente. Tem as duas formas. Ou você se expõe gradativamente ao medo, em palestra para pequenas pessoas, em reuniões, em grupos, depois cada vez grupos maiores, até que você esteja em grandes multidões, e você vai aprendendo a lidar com esse medo, ou você vence o evento causador inicial com uma técnica de terapias. Aí você consegue vencer. Outra coisa é a timidez. É a ideia de que, poxa, tem gente mais introvertida, tem gente mais extrovertida, e eu quero que vocês tenham uma palavra de sabedoria acerca disso. Introvertido e extrovertido não são defeitos nem qualidades. Vai depender em que contexto você se expõe e como você utiliza esse recurso de quem você é. É isso mesmo. Introvertido e extrovertido são lados opostos de um temperamento. E que você, de um grupo de temperamentos, né? E que o introvertido, como pessoa mais reprimida, mais calada, mais quieta, e o extrovertido, o oposto disso, mais expansivo, mais expressivo também, mais comunicativo, são pessoas diferentes. Se você está, por exemplo, lá no Japão, entendeu? Onde as pessoas reverenciam o silêncio, onde a prece delas é feita em meditação silenciosa, onde as pessoas entendem que a pessoa que está calada é alguém sábio. Uma pessoa introvertida, ela pode ser uma pessoa, ela pode passar num ambiente desse por uma pessoa sábia e ser uma pessoa extremamente agradável para esse tipo de cultura. Daí você vê que não existe pontos fortes e fracos. Existe como você lida e qual situação você se encontra, qual ambiente, né? Qual cultura, qual povo, qual situação. O introvertido, já que no mundo, nós vivemos do Ocidente, um mundo competitivo, um mundo corporativista, um mundo, né, onde as pessoas que se comunicam bem têm mais resultados, ele terá uma dificuldade maior, mas não impede que ele, usando dessa maneira, possa expressar apenas a essência do que ele quer dizer, mesmo em sua introversão. Ou seja, o introvertido não é uma pessoa muito expressiva, comunicativa, falador, mas ele pode reunir conteúdos básicos, essenciais, e passar isso para o público de uma maneira muito sábia. Ou seja, aliás, eu considero as pessoas mais sábias aquelas que têm facilidade
de resumir um assunto gigante numa frase bem pequena. Eu acho isso muito legal. Então, se você é introvertido, se você é extrovertido, entendeu? Entenda que isso não é uma coisa, digamos assim, negativa. Existe uma vantagem nessa questão também, né? A inibição. A inibição é quando a pessoa pega e diz assim, poxa, eu não vou, eu não quero. Ela fica evitando a situação. Isso também tem a ver com os fatores anteriores. A pessoa passou por experiências negativas, ela está evitando. O descontrole é quando, colocado de frente a essa situação, a pessoa não consegue enfrentá-la. Ela entra num descontrole de suor, de tremores, de fala, diversos tipos. O que fazer em todos esses casos? Uma primeira coisa é você conhecer você e aceitar você. É você olhar para você e dizer, sou introvertido, sou extrovertido. E como eu posso utilizar isso, entendeu? Para poder ter vantagem, para poder saber falar com sabedoria, com qualidade e expor as minhas ideias. E olhar para esse passado e começar a perceber que o seu passado ele não é para você poder viver traumatizado na vida. Que ele é para você aprender com ele. Cada palestra que ministro, cada curso que ministro, cada coisa que faço, me ensinou ao longo da vida o que eu posso fazer para ser melhor, para falar em público. Antes eu era muito mais metódico quando falava em público e seguia todo um roteiro muito bem estruturado do que hoje. Aqui, basicamente, estou tendo uma conversa com vocês. Muito bem. Vamos passar para a próxima etapa aqui, pessoal. A expressão corporal. Essa parte é muito legal. Gesticulação. Evitem a gesticulação. Não é proibido, mas se você fizer com muita frequência, os seus gestos vão ficar mais aparentes do que a sua pessoa. Então, cuidado com isso. Perfeito? Vamos para outra. Movimentação. Pode movimentar-se, mas movimente-se pouco, principalmente se você estiver de frente a câmeras. Por quê? Porque senão a câmera não consegue pegar você. Você dificulta o trabalho de quem está gravando a palestra. Por isso que no TED.com, que é aquele evento de palestras que você facilmente encontra na internet, principalmente o TEDx, eles marcam um círculo assim, ó, no centro, onde a pessoa vai ficar circulando naquele círculo vermelho ali, para ficar fácil da câmera pegar ele e eles gravarem. Porque se a pessoa ficar andando o palco inteiro, aí dificulta muito gravar os melhores momentos. O olhar. Olhe para as pessoas. Não tem uma regra como no passado eles diziam, você tem que olhar por cima do rosto das pessoas. Não. Olhe nos olhos da pessoa. Quando você olha nos olhos das pessoas, uma por uma, das que tiverem a sua visão, ao seu grau de alcance, entendeu? Você transmite mais sinceridade. Busque o rosto das pessoas na multidão e não olhe apenas para uma pessoa só. Sorria à vontade. O sorriso ele é uma elegância linda. Ele faz grandes coisas. Agora, você tem que sorrir no momento certo. Você não vai fazer você tem que ser quase que um jornalista. Ou seja, se deu uma notícia ruim, transmite isso com uma dramaturgia da notícia ruim. Ou seja, com a tristeza, com toda a emoção que carrega a notícia ruim. Se você dá uma notícia boa, transmita isso com alegria também. Então, saiba o momento de sorrir, mas sorria, é legal. Perceba, aprendam muito isso quando você assiste jornal. Eles mudam de sorriso, de rosto, de acordo com o tom da notícia. E isso é muito interessante se você parar para perceber como eles têm um controle emocional para fazer isso. Um outro ponto importante é a expressão verbal. É como você se expressa em determinados contextos. A primeira coisa que eu quero falar com você, use sempre a voz moderada e suave. À medida que você vai falando com voz moderada, sua voz, inclusive, fica melhor e mais limpa. Se você faz isso de maneira suave, fica elegante, fica quase que romântica, fica interessantíssimo isso. Então, principalmente se você está tentando lembrar as ideias, se você está tentando lembrar o que quer dizer, você pode, entendeu, moderar a voz e torná-la suave. E desse modo você vai tornando mais elegante a sua comunicação. Perfeito? Vamos aqui para a próxima. O segundo ponto é dicção com entonação atrativa e locução correta. Nesse sentido, atrativa tem a ver com a entonação para cada tipo de coisa. O homem passou velozmente. O homem passou lentamente. Aí você já mudou, percebe? Vamos lá. Projeção sonora condizente com o ambiente. Está com o ambiente, entendeu? Pequeno, fala baixo. Está com o ambiente amplo, mais alto. Tem recursos que possam amplificar a sua voz, utilize-os. E aproveite para poder conservar a voz. Pausas propositais para frisar um assunto e para respirar. É aquele momento em que você já falou um monte de coisa que nem agora e que você, de repente, para e comece respirando para você poder ir falar os próximos assuntos. E você vai pausando entre cada tema, entre cada assunto. Ou, antes de passar para o próximo tópico, você já dá mais uma respirada e então fala fragmentadamente. E você, com a fala mais fragmentada, você foca
num objetivo e numa emoção. Muito bem. Ritmo multiforme. Se você fala num ritmo só, quando você fala num ritmo monótono e não multiforme, a pessoa ela vai cansando, a mente da pessoa vai relaxando, ela vai ficando calma, ela vai querendo dormir. Respiração em momentos de pausa e o idioma apropriado para o assunto e público. Não precisa ficar usando maneirismos, outras línguas, entendeu? Se você não está abordando um assunto numa língua que faça necessário um outro idioma, entendeu? Não precisa ficar inventando moda. Técnicas de persuasão e convencimento. Congruência, ou seja, coloque as palavras, os gestos, a voz, a intenção, tudo em uma congruência. A palavra é rápido, então fale rápido. A palavra é lento, então fale lento. A palavra é calmo, então fale calmo. A palavra é estava agitado, então você respire e fala agitado. Você vai colocar a palavra, bem como o gesto, bem como a voz, bem como a intenção, tudo congruente com o que você está falando. Demonstre empatia, tanto pelo texto, pelo assunto que você está abordando, ou seja, se colocando no lugar dos personagens, quase que dramatizando, quase que meio no teatro, entendeu? E expresse o que você quer dizer. Depois converse com o público acerca do assunto nesse período, ou melhor, durante isso converse com o público. Componentes de influência humana. À medida que você coloca humanidade, que você coloca você dentro do contexto, fica mais fácil das pessoas interagirem com você e terem mais sucesso nesse trabalho. A primeira coisa que você pode fazer é refletir sobre o tema que você vai abordar. Por exemplo, quando me passaram esse tema, como falar em público, eu me perguntei se eu deveria falar sobre esse tema formal, como eu estou fazendo aqui agora, com alguns tópicos de abrangência e profundidade, como eu estou fazendo, ou se eu deveria abordar algo muito específico, como apenas e apenas o medo de falar em público. Então, essa é uma reflexão que eu fiz antes de trazer o tema. A próxima pergunta é: quem é o público? Que é o mais importante para poder responder a pergunta anterior. Eu vou fazer que tipo de palestra? Aí você pergunta quem é o público. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é quem é o público que eu vou falar. E, em seguida, eu pensei as dificuldades que essas pessoas, com essa faixa etária, com esses grupos, com esse engajamento, estavam tendo. E aí eu fui, então, começando a pensar na palestra que eu já tinha, o que é que eu tinha que falar que poderia ter a ver com esse público. Então, a primeira coisa é você pensar qual é o público que eu vou falar e o que eu devo dar o enfoque. E aí, então, eu ouvi um pouquinho de vocês no início para eu poder ver as maiores dificuldades que vocês tinham, para que eu pudesse ir calibrando daqui para frente. E perceba que depois da parte conceitual, se você dividir o que fizemos até agora, no primeiro momento eu abordei uma apresentação minha, quem eu sou. E falei rapidamente, não dei importância para isso, porque isso pouco importa, o conteúdo é que interessa. Depois eu passei para a parte do que faríamos, que era a apresentação do tema. Depois eu passei para a parte de conversar com vocês, que dificuldades vocês têm, ouvir um pouco de vocês para eu nivelar aquilo que eu pensei, que eu refleti do tema, sobre como eu ia conduzir. Depois, na sequência, abordei a parte conceitual para vocês esquecerem um pouco das dificuldades que tinham. E, em seguida, comecei a falar das questões psicoemocionais, psicológicas que envolvem o medo de falar em público. Ou seja, então, enquanto na primeira parte eu faço a introdução, a segunda parte eu abordo as dificuldades que vocês têm durante o momento de falar em público. Nessa terceira parte agora, eu começo a falar sobre como preparar essa palestra, ou seja, como vencer a dificuldade do medo de falar em público, ou das dificuldades que se tem de falar em público, em abordando o conteúdo, as pessoas, o ambiente, a situação. Por quê? Eu vou entrar agora no tópico que é o seguinte: uma vez que eu tenha dificuldade de falar em público, seja ela por conteúdo, pessoas, ambiente, situação, ou por questões mais subjetivas, como questões psicológicas e psicoemocionais, como eu devo fazer na questão do preparo? Porque o preparo me ajudará a lidar com as pessoas, com o ambiente, com a situação, com o conteúdo, com o tema, com questões de perguntas e momentos imprevisíveis, né? Então, vamos vencer o medo por essa etapa, ou seja, como eu me preparo para tudo isso, que é preparando palestras e sermões. Depois, no segundo momento, você vai ver eu retornando em como vencer o medo no sentido psicológico, psicoemocional. Aí eu já não vou mais estar tanto no slide, eu vou aplicar técnicas com vocês. Então, você prepara, você faz uma reflexão sobre o tema, você poder saber com que espírito, com que ânimo, com que garra, com energia, qual é a pegada, qual é a vibe que você vai chegar. Segunda coisa, leia livros sobre o assunto, o máximo que você puder. Estude o tema o mais profundo que você puder.
Uma dica que eu dou é que eu sempre abordo em palestras menos ainda, mas eu sempre abordo num curso, no máximo 10%, se é que dá para quantificar, daquilo que eu sei. Por quê? Porque eu deixo 90% para que, se as pessoas fizerem perguntas, eu possa responder com abundância de conteúdo e assuntos, e a pessoa perceber que eu estava totalmente preparado. E até porque também você não consegue passar tudo que você sabe numa leva só. Em palestras, por exemplo, como essa, a gente está falando aqui de um percentual mínimo do conhecimento sobre o assunto. É para poder dar uma pincelada, é para vocês terem uma ideia e a gente conseguir a partir de temas e pesquisando. Então, estude muito o assunto e aborde aí uns 10% do assunto. Deixe mais 90% do assunto para você responder dúvidas. As pessoas vão dizer, nossa, como ele estava preparado, como estava capacitado, como ele tinha conhecimento, como ele abordou com profundidade. E quando a gente fez perguntas, ele tinha na ponta da língua com profundidade. Então, prepare-se, estude muito. Quanto mais você ler, você estudar, você tiver em contato com o conteúdo, você vai aumentando o seu repertório de conhecimentos, de assuntos, de palavras, de frases, de textos, de exemplos, de situações que vão te ajudar durante a palestra. Se você quiser, você pode fazer suas palestras em tópicos, que ajuda muito. Ó. Por exemplo, apresentação, objetivo. Por exemplo, primeira parte, eu me apresentei e apresentei o tema. Segunda parte, eu apresentei o objetivo desse nosso encontro. Terceira parte, o conteúdo que nós iríamos falar. E já comecei a abordar ele, esse conteúdo, fui desenvolvendo. Depois vem as aplicações práticas, que vai chegar já já. Daqui a pouco eu começo a fazer com vocês algumas técnicas. E, por fim, a gente faz uma conclusão final e encerra bem tranquilo. Então, pessoal, sabe? Comece a dividir por temas. Eu acho que se você colocar 3 tópicos, já é muito. Ó. Apresentação e objetivos. Segundo tópico, desenvolvimento e aplicações práticas. Terceiro tópico, conclusão e encerramento. Veja que em 3 tópicos você consegue ter uma palestra bem equilibrada. Agora, você pode pôr subtópicos, para você poder seguir. Né? Você pode dar uma sequência com subtópicos. Aliás, é para isso que o PowerPoint foi feito, para ter os tópicos, e não para você ficar lendo, entendeu? O que está lá. Você tem que ter o PowerPoint como uma lembrança do que você vai dizer, e não como um tópico para você ficar lendo de frente ao povo. Se fosse para ler, não precisava, então, ter o PowerPoint. Bastava você ter ele impresso, alguma coisa na sua, né, no púlpito, né, que é o que esse orador da imagenzinha tem aí na plataforma, né? Poderia ter ali. Entendeu? Não precisava ter. Agora, se você vai colocar na tela, então não leia, deixe que as pessoas leiam, você fala sobre o tópico. Eventualmente, você pode ler só para ir seguindo a sequência, como foi o caso anterior de expressões, né? Onde vai aparecendo os itenzinhos após a cada bolinha. Então, olha, divida em tópicos, é uma das formas mais simples. Quando você fizer uma palestra textual, ou seja, um texto, ou seja, igual quando os presidentes, né? Eu vou aqui usar o exemplo do FHC, do Lula, da Dilma, do Temer, né, que são tanto de direita quanto de esquerda, para ninguém achar que a gente está, digamos assim, partidário. Né? Hoje em dia tem uma rincha muito grande, uma divisão muito grande de partidos e tem que ter um cuidado com esses temas polêmicos. Mas perceba que em posses de presidentes, eles têm um texto escrito. Entendeu? Eles chegam ali e lêem esse texto. Eles fazem uma palestra textual, eles já ensaiaram aquela leitura, eles escreveram o texto, já prepararam, e eles chegam ali e abordam de maneira textual, eles vão lendo, mas eles vão lendo com emoção, com sentimento, e não apenas a leitura. Por exemplo, o Papa mesmo, o atual Papa, que é o Papa Francisco, uma pessoa extremamente carismática, né? O Papa Francisco, ele é um grande escritor, o cara, ele escreve textos assim, tocantes, que mexem com as pessoas. E quando ele leva esses textos ao púlpito, que é o caso da igreja lá, ou no momento em que ele está ali em frente à basílica, né, naquela multidão ali com aquele obelisco, ele chega ali e ele aborda com uma leitura, ele vai lendo e olhando para o público, ele lê um parágrafo, olha para o público, ele lê um parágrafo, olha para o público, ele não fica só lendo, senão as pessoas ficam doidas. Ou você pode fazer de maneira expositiva, você vai expondo ideias, você vai perguntando coisas, você vai levantando dúvidas, você vai levantando perguntas, você vai levantando questionamentos, que aí você vai expondo as ideias e as pessoas vão participando com ela. E que pode ser de maneira interrogativa, perguntando às pessoas. Quem trata muito essa questão de abordagem com perguntas, você vai ver muito isso no filme O Vendedor de Sonhos, que é do livro do Augusto Cury, que foi feito um filme dele, que está nesse momento, acredito eu, no Netflix. Lá aquele vendedor de sonho, aquela pessoa que está na rua, aquele mendigo, aquele rapaz ali,
que é chamado de mestre, ele aborda as questões todas de maneira em que ele faz perguntas o tempo todo e ele vai envolvendo a turma, né? Você vai ver, por exemplo, ele dando uma palestra num cemitério para empresários, olha que coisa doida, né? Num cemitério ele reúne empresários para poder dar uma palestra. Ele faz perguntas o tempo todo para desenvolver os assuntos. Isso também é muito legal, porque a plateia vai participando com você, beleza? Vamos aqui. Técnicas para valorizar a apresentação. Você pode usar alguns materiais para isso, né? Você tem que só saber usos e limitações de cada material desse. Eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, eu apenas vou citar, para você saber a quantidade de materiais que existe. Entre eles, o que eu quero focar um pouco é na apresentação de slides, que é o mais frequente, já que cartazes são coisas que você raramente usa. Levantar um cartaz, apresentar uma coisa, a não ser que seja algo tão interativo. E pelo fato desses outros materiais abaixo, exceto o vídeo, né? Deixa eu ver, dinâmicas de grupo, quando tem um grupo menor tal. Mas, exceto o vídeo, o slide ele é o mais utilizado atualmente no mundo tecnológico. Então, hoje em dia, quando você põe esses materiais, como cartazes, flanelógrafo, onde você vai colando gravuras na flanela e narrando a história, né? Ou seja, colando desenhos na flanela e narrando a história, isso se você tiver um grupo pequeno, isso se torna um diferencial, porque o mais comum é o mundo tecnológico de slides e vídeos. O quadro de sala de aula é comum mais em sala de aula e às vezes nem tanto, dependendo de algumas escolas já transmitem conteúdo todo pelo tablet e vai abordando com os alunos, né? Peças teatrais é coisa linda, entendeu? Mas tem o espaço certo para isso. Dinâmicas em grupos, só se você tiver como controlar a interação entre os grupos para você poder não desfocar do tema. Fantoches, muito utilizado com crianças e adultos, mas você tem que saber ter um público e espaço adequado, porque senão ninguém vai ver esse fantoche, a não ser que esteja sendo gravado e replicado num telão. Entendeu? Materiais que venham atrair a plateia, todos eles são importantes. Então, eu vou focar em slides e vídeos. Uma das coisas de slides que eu quero passar para vocês, perceba o título do meu slide aqui. Ele tem a primeira letra de cada palavra em maiúsculos. Nesse caso aqui, tem uma pequena coisinha que poderia mudar. Por exemplo, não é um erro, mas pode se mudar. O para. Você nunca põe, entendeu, palavras de conexão linguística como para, e, mais, em primeira letra maiúscula. Você pode pôr, que foi o caso aqui, mas não precisa, é melhor que não ponha. Por exemplo, nesse caso aqui, o para poderia estar com P minúsculo. E os demais maiúsculos, que são as palavras principais, já que o para e o a são conectivos de ligação entre as palavras. Então, técnicas, está com a primeira letra maiúscula, valorizar, primeira letra maiúscula, apresentação, primeira letra maiúscula. Por quê? Porque quando a pessoa lê rapidamente, ele vê essas palavras, que é o ponto central da ideia. Por isso que no título elas entram com primeira letra em maiúscula. Não quer dizer que se você não fizer, você está errado. Só quer dizer que se você fizer, você melhora a leitura, a visualização e favorece a rápida interpretação e que a pessoa saia do material e comece a olhar para você. Nos slides também, você põe um título e grifa com clareza de separação de espaço e recuo o que é o subtítulo. Então, o título ele tem um destaque diferente, entendeu? Nos tópicos dos subtítulos. No caso, aqui embaixo do título principal, vem o título, materiais didáticos, e os subtópicos em recuo. Isso tem que ficar muito claro. Apesar disso ser tão básico, as pessoas erram tanto que dá uma aparência feia ao slide. Então, cuidado. Como usar os materiais? Como dito, entendeu? Você vai precisar de materiais que você retire conteúdo, entendeu? E que você coloque lá. Então, tem livros, inclusive, especializados nisso, que você pode procurar. Eu quero me ater aqui à questão dos slides. De novo, como preparar slides. Então, cada palavra tem a primeira letra em maiúsculo, facilita a leitura. Estrutura de tópicos. Escolha um fundo que, contrastando com a letra, ajude a pessoa a ler e que não dificulte. Escolha uma tela, entendeu, que tenha condições de ocupar o espaço inteiro da tela e que tenha a ver com o assunto. Põe a tela inicial e, na sequência, diferencie ela das demais telas. Senão fica tudo com uma cara só. A tela inicial e a tela final ela tem que ser diferente de todo o restante do conteúdo. Coloque uma apresentação logo no início da tela. Em seguida, aborde os seus objetivos, dê sequência ao conteúdo, tal como você faz nos tópicos dos assuntos. Se possível, e se não for causar distração, coloque animações, entendeu? Coloque aplicações práticas, dê exemplos, coloque citações, se possível, inclua um vídeo dentro do slide e coloque a conclusão. Eu gosto de uma mensagem final. Atente-se para o design, ele tem que estar padronizado. Se cada tela tiver com uma forma diferente, você vai confundir o público de que momento vocês estão na palestra.
Evite erros, entendeu? De palavras dúbias, cacoetes como tá e pá, cacofonias. Olha, fumo eu e minha cunhada na casa da minha irmã. Eu com minha amiga e ela cadela. Percebe a junção de erro? Ó, e ela cadela. Comemos tapioca e fumo embora. Então, ou seja, tem coisas que são muito dúbias, que levam a uma interpretação equivocada. E são erros básicos que você tem que fugir. Erros de concordância verbal. Eu tinha uma pessoa que estudava com a gente na sala, era engraçado. Ela pegava e dizia tudo com plural e singular misturado. As pessoas têm que perceber que os momentos são diferentes para cada ser humano, porque cada um tem sua forma diferentes de ver as coisas da vida. E ela não percebia que ela usava plural e singular, tudo misturado. Um dia, depois de estudando com ela por 4 anos na faculdade, já ali no final do curso, a gente um pouco mais amigo, eu tive a infelicidade, ou felicidade, não sei, do professor pedir que os alunos avaliassem, um grupo de alunos, o professor criou um grupo de jurados composto pelos alunos da sala, para poder fazer a primeira avaliação das apresentações de cada grupo. E quando foi o grupo dessa pessoa, onde ela, portanto, também apresentou, eu tive a sorte, ou seja, a sorte no sentido de ser sorteado pelo professor de avaliar como um dos jurados. Aí lascou. Porque, diferente de todo mundo que foi complacente, condizente, amigo, simpático, procurou evitar de comentar os problemas, eu fui, falei todas as vantagens e qualidades da apresentação, enalteci o que foi de bom, e parti para as questões ruins e fui em cima dessa moça, com muita educação e brincadeira. Falei com ela, fulana, você, olha como é que é a técnica do sanduíche. Você põe pão. Você é uma pessoa muito espontânea, uma desenvoltura muito grande, uma pessoa que fala bem em público, não tem vergonha, não tem medo. Isso é um ponto muito positivo. Pão. Agora vamos para a salsicha. Contudo, entendeu? Você não conjuga o singular e o plural corretamente. E aí dei esses exemplos que tinham acontecido durante a palestra dela. E falei exatamente como ela disse. E ela foi rindo e o pessoal em volta rindo, todo mundo achando graça. E no final, ao invés de ela ficar chateada comigo pelo modo alegre, feliz, brincalhão que eu fiz, e sorrindo para ela o tempo todo, eu disse, contudo, aí pão de novo. Você pode melhorar isso, e se melhorar, você vai ficar fantástica, porque você tem uma desenvoltura e repetir de novo as qualidades. Pronto, com isso ela não ficou chateada, o erro ficou com uma coisinha no meio de tudo. E aí o professor fortaleceu isso, ela se sentiu super bem, ela começou a observar isso melhor e foi corrigindo dali para frente, foi uma ajuda. Então, até para saber dar um feedback, você tem que saber fazer de maneira que você não exponha a pessoa e não cause traumas e vergonhas, senão você vai reforçar o medo dela de falar em público. Nesse caso, além de facilitar, ela ainda teve uma visão, porque ela falou, eu nunca percebi isso, ela disse. Então, às vezes, a pessoa tem erros que eles não percebem, viu? Eu vou falar uma confissão aqui para vocês. Você sabia que para gravar um vídeo numa tela de celular, eu levo, às vezes, num vídeo de 5 minutos, 1 hora falando? Eu passo 1 hora para gravar um vídeo de 5 minutos para ele ficar bom. Ou seja, eu ainda tenho uma limitação para falar para ninguém. Eu sabendo que eu posso pegar aquele vídeo, gravar, e simplesmente ele não vai para o ar, ninguém vai ver, até que ele esteja bom, eu simplesmente, ao falar para o vídeo, sozinho, eu e a câmera, eu e o microfone, eu passo, às vezes, 1 hora para fazer um vídeo de 5 minutos. Porque, ou seja, é uma habilidade que eu estou desenvolvendo. E com isso eu já reduzi bastante. O meu primeiro vídeo de 7 minutos, de 6 minutos, alguma coisa assim, eu levei 4 horas para fazer o vídeo. É uma coisa absurda de pensar. Hoje eu levo em torno de 1 hora, 30 minutos para fazer um vídeo de 5 minutos. Para eu poder fazê-lo com perfeição, no sentido de não cometer erros e ter consciência que tudo que eu falei ali, eu terei a alegria de ver depois. Então, ou seja, todos nós temos questões a vencer. E a gente precisa desenvolver. Muito das coisas do aprendizado é desenvolvimento. Falar sobre assuntos polêmicos é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Você tem que falar com esses assuntos você precisa ter muita experiência, saber falar. Você tem que envolver as classes e grupos de forma que você tenha cuidado para não ser pejorativo. Entendeu? Senão você vai entrar em questões muito polêmicas, principalmente hoje que o mundo está assim, uma guerra política, né, entre lados, que isso virou motivo, inclusive, de ofensas, as pessoas se ofendem muito facilmente, então tem que ter uma situação muito de cuidado. A sua postura é muito importante. Evite vestes, entendeu? Bleiosas, aquelas coisas feias, gritantes, esquisitas, chamativas.
gestos que você leve a situações erradas, né? Frases e entonações que te coloquem num contexto ruim, entendeu? Ou seja, ficar deitando no púlpito, pôr na mão o tempo todo no bolso e mexendo, dá a impressão que você ou está escondendo, ou pegando alguma coisa, ou colocando alguma coisa no lugar, né? E cabelos expressivos, entendeu? Ou com muito excesso, entendeu? Mexendo demais no cabelo. Tudo que é excesso, evite. Não está proibido fazer, mas evite. Na sua voz, tenha cuidado. Não beba água gelada, senão sua garganta quente vai dar uma travada. Beba pouco de água, um pouquinho de água no momento da palestra, em pequenos goles. Se você beber muito, você vai ter que ir no banheiro. E vai também travar a sua garganta. Evite produtos que causem mal-estar em você e que causem irritação na sua garganta. Entendeu? Então, treine as cordas vocais, use trava-línguas, use leituras, entendeu? Que ajude nisso. Procure um tom moderado, vá respirando, crie um ritmo que vai te ajudar muito na sua voz. O hálito. O hálito ele vai ter muito a ver se você estiver em reuniões de pequenos grupos. Em grandes grupos, ele só vai afetar se você passar o microfone para outra pessoa. Aí a pessoa pode sentir no microfone esse hálito. Os cuidados são os que todos conhecem. Cáries, feridas na boca, entendeu? Má higiene, acidez na língua. Esse é o principal ponto de mau hálito, além da cárie, de feridas e acidez. Então, assim, uma dica que uma professora de odores da boca diz, ela diz assim, não existe mau hálito causado por problema no estômago. Isso é mentira, isso é fato, é mentira. Mau hálito é causado apenas por questão bucal e pronto. Se você não tem cáries, se você não tem feridas na boca, se você tem uma boa higienização, e se você usa um limpador de línguas para você poder tirar aqueles excessos que tem na língua e deixar a língua bem limpinha, eu duvido que você tenha mau hálito. Duvido. Desde que você não esteja com a boca seca, desde que você não esteja com fome e desde que você não tenha falado muito sem pausas. Se você fizer isso, você vai ter. Agora, a boca seca também causa mau hálito. Por isso, a gente dorme à noite, a salivação diminui e de manhã a gente conhece com um hálito mais ruim. Fome causa hálito, mesmo exemplo. À noite está dormindo, na hora do almoço, está com fome, começa a vir aquela sensação de que a boca vai ficando mais seca e com isso o hálito vai vindo. E falar muito também causa mau hálito se você não fizer pausas e não beber água. Então, tá aí uma dica legal. Cuidado, entendeu? Porque senão você sai da palestra e vai falar com alguém, com o público que vai te receber e você vai entrar em situações complicadas. Tá aí algumas dicas na tela, vocês já viram, qualquer coisa depois a gente dá um print. Vamos dar sequência. Microfone de lapela. Coloque ele no botão da sua blusa, evite de abafar ele e evite de tirar ele de perto de você em situações em que ele fique caindo. Microfone sem fio. Coloque ele na altura do queixo e distante da sua boca. Microfone de pedestal, entendeu? Aqui, ó, procure mantê-lo na altura e alinhado com o centro do seu corpo em relação à garganta. Ó, por exemplo, se você pegar a garganta, ela é a distância entre a cabeça e o tronco. Então, coloque bem pertinho da garganta, na altura do queixo também. Microfone simples, de novo na altura do queixo, mesmo que ele esteja apenas só com fio. E evite que o fio enrole em você. Rapport é uma linguagem neurológica, e é aqui que entramos num ponto da psicologia, da psicopedagogia, das questões psicoemocionais. Rapport é uma linguagem neurológica que significa sintonia. Você consegue ter sintonia com as pessoas se você conseguir olhar para o rosto delas, se você conseguir olhar nos olhos delas, se você conseguir alcançar o público com seu olhar, com suas palavras, com sua mensagem, com empatia e falar daquilo que o público precisa e sente que tem vontade. A prática de falar em público, ela é estabelecer basicamente um diálogo. Então, não há porquê. Se você preparou a palestra, se você se preparou para o evento, se você está com o conteúdo dominado na sua mente, os assuntos você tem eles dominados, você estruturou os tópicos na ordem que vai falar e você tem segurança. Então, ou seja, número 1, você refletiu sobre o conteúdo, estudou o conteúdo, domina o conteúdo. Número 2, estruturou as ideias, preparou tudo isso, pronto. Basicamente, daqui para frente, é uma conversa com o público, aonde você vai estabelecendo momentos dessa conversa, abordagem, daqui a pouco vem técnicas, daqui a pouco perguntas com vocês, e é basicamente isso, vai abordando e conversa os assuntos de maneira que você informe o que é. Você vai chamar a atenção do público se você envolver histórias com H, ou seja, fatos reais, histórias com E, ou seja, fatos, não fatos, mas, digamos assim, fábulas, piadas de bom gosto, que não envolva grupos, minorias. Essa história de que o humor não tem limite, eu acho que o humor ele tem um limite do respeito. Então, tem que ter muito cuidado com piadas que não fiquem sem graça e que esteja fora do tema e que envolva grupos de maneira pejorativa, sabe? Isso
o respeito ele é importante. Né? E dinâmicas, né? Você vai falando do assunto de interesse do público, você vai abordando, vai envolvendo eles nas palestras, citando exemplos do cotidiano daquele grupo, vai sorrindo com humor, vai fazendo perguntas, apresentando materiais. Tem livros, inclusive, que ajudam muito nisso. Como começar as palestras? Você pode começar com uma história, uma brincadeira, uma piada, você pode ir quebrando o gelo com o público, fazendo uma ilustração, você pode, na sequência, ir se apresentando para o público, entendeu? E apresentar o conteúdo. Use aí em torno de 30, 60 segundos, 1 minuto, 2, 3, para fazer tudo isso, entendeu? Como que você pode se apresentar? Diga seu nome, ó. Meu nome é Darko Souza, minha profissão é... Eu sou professor, palestrante, de alguns negócios como gestor, pela minha formação também em administração. Minha experiência na área de falar em público é uma experiência voltada para palestras de pessoas e grupos, de organizações, de grupos de sala de aula, os mais variados temas, pais também, entendeu? Enfim, vai apresentando. E o assunto que eu vou tratar hoje na palestra é a arte de falar em público. Durante esse período de 2 horas, vamos dividir esse tempo em conteúdo, que abordaremos na sequência, algumas técnicas e perguntas. Pronto, você já se apresentou muito bem. E mostre os objetivos que você vai colocar, coloque em tópicos, faça um marketing, a importância de cada objetivo, motive a plateia a prestar atenção, vai abordando o conteúdo. Na sequência, desenvolva as ideias, que pode ser com dinâmicas, com assuntos, com brincadeiras, com ilustrações. No PowerPoint ainda cabe os vídeos também, se você quiser. Faça aplicações práticas, traga ilustração, mostre a moral de cada assunto, apresente cases de sucesso, coloque lições para a vida real, cabe tanto conteúdo, entendeu? E você pode ir fechando com os agradecimentos, com questões de considerações finais que você tem a fazer, ou mesmo com uma dinâmica em grupo. Agora, tenha cuidado. Se você vai fechar com uma dinâmica em grupo, feche com a dinâmica em grupo e, na sequência, já vá para os agradecimentos para poder o grupo perceber que é o momento do fechamento e você os aplausos. Se você vai fazer considerações finais, coloque as considerações finais, se possível, já com os agradecimentos, e encerre de maneira brilhante, senão você não fecha. Na sequência, você emociona as pessoas apresentando uma palavra. O segredo de emocionar pessoas é você envolvê-las de maneira tão prática durante as palestras que você possa fazê-las senti-las tocadas e impulsionadas no momento em que está vivendo aquela apresentação. Você vai enquadrando essas pessoas, né? Você vai envolvendo elas durante a palestra de maneira tão prática, chocante, marcante, que torna inesquecível aquele momento. Percebam que eu li o texto, mas colocando palavras do meu dia, do momento aqui, sem ter que lê-lo formalmente. Mensagem, para a gente ir fechando. Falar bem não é um dom, pessoal. O dom é poder falar. Se você fala, você já fala, você já tem o dom. O dom é a fala. Se você tem a capacidade de falar, esse é o dom. Falar bem é questão de prática. E aí eu entro agora na questão em que eu vou começar a fazer dinâmicas com vocês. Esses são alguns materiais que vocês podem ir atrás, que foram os materiais que comporam essa palestra, as referências bibliográficas delas. Né? Eu sugiro que vocês vão atrás de 2 materiais específicos que ainda estão bem atualizados aqui, que vale muito a pena. Histórias para contar na sala de aula, do Luiz Fernando Veríssimo, tem muito material bacana. Tem um que não está aqui, mas se você quer dinâmicas também, existe um livro chamado 200 Dinâmicas para fazer em sala de aula, que pode servir, inclusive, para pequenas apresentações de grupos corporativos, já que vocês têm uma das objetivos da organização é formar líderes para uma geração melhor, então vocês vão falar com o público em corporações. Então, 200 dinâmicas para a sala de aula. Pode ser usado também nas corporações, essas dinâmicas. Então, eu vou começar com o mais simples, que são técnicas para o momento em que você vai falar em público. Ou seja, estou diante de um momento em que estou indo falar em público. Me senti mal. Cheguei lá, estou falando em público. Me senti mal. O que fazer? Cometi um erro. O que fazer? Cometi um engano. O que fazer? Uma coisa que ficou feio. O que fazer? Ou seja, o que fazer no momento antes, durante e depois de falar em público para eu poder vencer o medo e me sentir bem. Essa é a ideia. E, na sequência, eu vou aplicar técnicas com vocês para que quem tem medo de falar em público, independente desses contextos, possa também já vencer o medo antes de ir para a palestra. Então, a primeira parte é o seguinte, pessoal, escuta uma coisa. A pessoa está lá no camarim, está lá nos bastidores, e ela sabe que daqui a alguns minutos vão chamar ela para fazer a apresentação e falar em público. Essa pessoa, ela treme. Essa pessoa tem medo. E outra, você tem que entrar com o sentimento já pronto.
Essas pessoas não são maiores do que eu, nem melhores do que eu. E eu também não sou melhor do que elas, nem maiores do que elas. Eu sou igual a elas. Então eu vou entrar para conversar, eu vou entrar para ter um papo. Isso tudo já dá a você uma tranquilidade psicológica, de que você já fez o básico que tinha que fazer, o corte de cabelo, entendeu? O jeito do rosto, a barba. As mulheres gostam muito de maquiagens, o jeito, o tipo da roupa que você se sente bem para estar ali. Bom, se você se sente bem fisicamente naquele ambiente, como você está vestido, com a aparência que você projetou para você se apresentar, pronto, isso já é ótimo, isso é excelente, já está num bom caminho. Bom, já vai evitar muito dos seus medos, a ideia de inadequação, de inaceitação, de medo. Você também tem que ter em você o seguinte, poxa, você tem que ter um pouco de conhecimento, de dizer assim, quem sou eu? Quando eu estou de frente a essas pessoas, eu sou aceito. Eu sou aceito. Se você se aceita, vai ser mais fácil de você ser aceito pelas pessoas. Na sequência, pense o seguinte, o conteúdo está pronto. O conteúdo que eu quero ministrar está na minha cabeça, eu abri esse conteúdo. Eu tenho ele bem dominado. Eu tenho ele o roteiro, por exemplo, eu passei por um roteiro agora, né? Eu cumpri um roteiro de um conteúdo temático que tinha a ver com a proposta que eu tinha posto há pouco atrás, né? Quando eu iniciei. Então, eu tenho esse roteiro para eu cumprir, como eu fiz agora há pouco? Tem. Perfeito, legal. Então, está fechado bem a parte de aparência para se sentir fisicamente bem no local. Está preparada a parte de conteúdo, entendeu? E estruturação. E está preparada a parte onde a gente agora consegue começar a ministrar. Muito bem, você começou, seja simples. Se você cometeu um erro, corrija rapidamente, se você puder, o erro, dê um sorriso e brinque com isso. Não leve a sério. Se você levar a sério, as pessoas também vão levar. Mas se você levar na brincadeira, se você levar como algo natural, as pessoas também vão levar. Não fique preocupado com coisas do tipo, caramba, eu estou aqui suado, ó, não vou passar a mão no rosto porque vai ser feio. Entenda, isso é coisa de ser humano. Suar é ser humano. Se você leva um lenço, melhor. Dependendo da roupa que você está com o lenço, fica elegante você passar o lenço. Se não tem um lenço, você está incomodado, passe a mão, entendeu? O nariz está coçando, passa a mão. Entendeu? Não faça isso com frequência nem o tempo todo. Faça uma vez que você resolve e pronto. E dali para frente, se der o problema, entendeu? Segura aquilo ali. Se der para segurar, segura. Ou brinca com isso. Agradece. Então, quando você torna um problema em agradecimento, ele tem um outro foco. Isso é interessante. Eu queria agora perguntar a vocês coisas que vocês já fizeram ou que já viram pessoas fazer que ajudem a evitar os problemas no momento em que se comete um erro, uma gafe, uma situação, e que seria embaraçoso se a pessoa soube lidar com isso. Vocês poderiam citar algum exemplo? Cita aí para a gente um exemplo, pessoal, um por um aí, para a gente poder colaborar com esse momento e aprender mais. E na sequência eu quero fazer uma técnica com vocês e abrir perguntas também. Vamos lá. Quem quer citar um exemplo aí de uma coisa que aconteceu, que você viu a pessoa com maestria sair de uma situação embaraçosa, que você consiga lembrar no meio de falar em público? Cita aí, pessoal. Acho que uma coisa que o comediante faz muito é quando às vezes acontece algum erro, ele erra alguma parte do texto, alguma coisa assim, ele tenta pegar alguma coisa do começo do show dele e fazer uma piada apropriada para aquele momento. Então, tipo, às vezes uma piada que nem seria muito engraçada por ter sido citado lá no começo, o pessoal já nem lembrava mais, ele acaba sobressaindo a situação. Acho que seria um bom exemplo. É um bom exemplo, sim. É um bom exemplo. Mais um exemplo, pessoal. O exemplo dele é muito bom. É uma piada lá do começo, no momento de um erro, fazer uma brincadeira. É legal. Tem que ter criatividade, tem que ter humor para isso, né? Nem todo mundo tem, mas dá para praticar também. Essa ideia é muito boa, viu, David? E mais, gente? Vamos lá. É um exemplo de apresentação, né? Mas quando o cantor, por exemplo, geralmente cai no palco, aí ele, sei lá, brinca ou finge que não caiu e continua dançando. É em apresentação, né? Não é em fala, mas isso acontece e às vezes dá certo. O Alisson citou uma coisa muito legal, é você agir com naturalidade, né, Alisson? Ou seja, ou você brinca ou você finge que não aconteceu e dá sequência. Se você frisar, as pessoas vão lembrar. Se você não frisar, passa batido. Esse negócio de você chegar na palestra e dizer, pessoal, olha só, eu hoje estou um pouco gripado, viu? Então, assim, queria pedir desculpas para vocês. Você já começa colocando um erro. Não precisa. Queria pedir desculpas por eu estar gripado, viu? Ou eu não me preparei muito bem.
ó, nesse momento aqui, entendeu? O conteúdo, assim, eu tive dificuldade. Você começar a contar as dificuldades que você teve, você vai fazer as pessoas lembrarem, prestarem atenção na palestra inteira em função daquilo. Se você não disser nada, todo mundo vai achar que está tudo certo, entendeu? Ninguém vai estar notando nada. O que mais, gente, de exemplo? Já aconteceu comigo o celular tocar no meio de uma apresentação. Aí eu falei, não, deve ser o pessoal de São Paulo. Só desliguei, todo mundo riu, pronto, acabou. O pessoal de São Paulo é as ligações de operadora, de financeira e tal, que fica ligando para você direto e tal. Tem algumas funções, eu não sei, por exemplo, ó, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, mas tem uma função, por exemplo, você coloca o modo não perturbe, tem outra que você coloca aí, você não recebe ligações, tem uma outra função que você coloca também, não perder o foco, que aí você Às desabilita vezes você algumas... esquece, né? Isso. Não, claro, desde que você lembre, né? Tem situações que você não vai lembrar. É importante, você está lembrando uma coisa muito legal, Fernando, que é o seguinte, você fazer um checklist no seu celular ou no seu computador, quando você vai fazer a apresentação. O que nesse aparelho poderia atrapalhar a minha apresentação? Por exemplo, se eu receber uma ligação, atrapalha, ele conecta com o software e os dois vão se atrapalhar, vai perder a sincronia, entendeu? Então, você pode ver se tem no seu equipamento alguma função. Por exemplo, no celular aqui, eu vejo aqui no meu uma função que eu não precisei de apertar aqui, porque esse celular, caso eu receba alguma ligação, ele já está no silencioso, eu só desligo e a chamada continua normalmente. Salvo se eu tivesse na telinha, né? Se eu tivesse lá naquela tela de apresentação, aí então você habilita aqui, não perturbe e não perder o foco. Porque aí o não perturbe não recebe ligação e o não perder o foco desabilita os aplicativos de mensagem, né? Aí você conseguindo fazer isso, pronto, você desabilita, fica só com o aplicativo que a gente está conversando e a tela apresentando. Que aí você não tem, por exemplo, uma ligação no meio da, né? No meio da coisa aparecendo e o pessoal dizendo, ei, tá a mãe dele ligando, a namorada, o amigo, sei lá o quê. Então tem que cuidar. Isso é uma coisa que chamou a atenção que é muito importante. O que mais, pessoal? Quando eu ia fazer seminário na minha faculdade, o professor sempre brigava quando algum aluno fala assim, professor, esqueci de fazer tal parte do trabalho. Ele fala que não era para focar no que não fez, focar no que fez e mostrar o que fez bem, sabe? Porque senão é tipo meio que você tá vendendo peixe pro cliente, aí você fala assim, esqueci da parte do projeto, eu fiquei combinar com você. Tipo, É nada a verdade. ver. Ou seja, não focar no ponto negativo, nem no que esqueceu. Esqueceu, esqueceu. Você não fez, não fez. Aí já não importa mais. O importante é o que você fez, é o que está ali. É focar nisso. Está correto também, Ariel. O que mais, pessoal? Vamos para o último exemplo, se tiver, para a gente poder já fazer agora uma outra técnica. Acho que já deu, né? Vamos então seguir. Pessoal, em suma, todos os exemplos de vocês é o seguinte. Primeira técnica para você lidar com momentos embaraçosos. Haja naturalmente. Se puder e tiver criatividade espontânea na hora, brinque com o assunto, entendeu? E deixe passar. Segundo, tenha consciência. Tudo que vai acontecer durante o momento ali vai depender de você ter se preparado antes. Preparou-se fisicamente, com a roupa adequada, psicologicamente, mentalmente, com conhecimento e o domínio do conteúdo, e está pronto para enfrentar qualquer gracinha, entendeu? E não, digamos assim, não revidar, não ficar grosso, ignorante, essa coisa toda, e você saber lidar com rejeições de maneira clássica, elegante, brincando ou desconsiderando. Por exemplo, se a pessoa fez uma aferição contra você, entendeu? Se ela tem razão, dê razão a ela, entendeu? E una a sua ideia com a dela, de maneira que pareça uma coisa só, ainda que seja contraditória, ou diga que existe dois pontos diferentes, e na sequência, entendeu? Continue a apresentação. E se a pessoa fez uma aferição, entendeu? Que convém, que condiz, que tem a ver com o que você está falando, aproveite a oportunidade e reforce o que você já disse com o que ela também disse. Então, ou seja, saiba lidar com isso. Chegue fisicamente preparado, com a roupa que você quer apresentar. Na sequência, entendeu? Coloque o conteúdo que você trouxe na sua cabeça bem dominado em tópicos e apresente. Se você passar por um momento constrangedor, saia desse momento, entendeu? Tranquilo, como algo natural. Envolva-se com as pessoas. Se alguém fizer um confronto com você, não leve a sério. É só uma opinião diferente. Diga para ele, perfeito, sua opinião é muito legal, é muito válida.
veio acrescentar também, é um novo ponto de vista, é uma forma diferente de ver, e eu vou dando sequência aqui no conteúdo e vai dando sequência, como se aquela opinião é mais uma, e de fato é mais uma opinião e vale a pena. Tranquilo, nenhum problema. Agora eu quero convidar vocês para fazer uma técnica coletiva, com vocês todos que estão aqui na telinha. Vocês aí na casa de vocês, no trabalho de vocês, vão aplicar uma técnica comigo. Essa técnica é uma técnica de PNL, Programação Neurolinguística, aonde eu viso, tenho o desejo de convidar a vocês, da gente aplicar essa técnica para que vocês, aqui em massa, com esse grupo todinho que está aqui nessa telinha, possa, nesse momento, vencer os próprios medos de falar em público. Nós temos aqui um grupo legal. Se eu ouvir algumas vozes, eu vou saber que os outros também querem. E isso, se você não quiser fazer a técnica, é simples. Na sua casa aí, basta você não seguir nenhuma das orientações. Se você quer fazer a técnica, é simples também. Na sua casa aí, basta você seguir as orientações e fazer o que eu vou pedir. É uma técnica onde eu vou fazer um processo da programação neurolinguística, para que você visite dentro da sua mente as questões e problemas psicoemocionais que causaram em você o medo de falar em público, sem que você tenha que relembrar, reviver, rememorar. Não que isso seja ruim, isso é até muito terapêutico, mas não é para fazer aqui, seria para fazer no consultório. Mas aqui dá para fazer uma técnica aonde você consiga visitar a causa dos pensamentos, das crenças, das emoções, dos sentimentos que deixam você com dificuldade de falar em público. E sem que você tenha que reviver isso, você possa, então, reprogramar. Você possa, então, dar um novo significado, portanto, ressignificar. Apaziguar e resolver isso dentro da sua mente. Para que quando você for falar em público, você dizer, gente, como é que pode, de repente, eu vou falar em público e não tive mais dificuldade? Eu ia falar em público, eu sentia tremores nas pernas, suor, as mãos frias, o corpo com taquicardia, respiração ofegante. E agora eu vou falar em público e estou me sentindo bem. Eu antes, mesmo que eu preparasse o conteúdo, mesmo que eu estivesse dominando o conteúdo, tivesse ele bem estruturado, estivesse seguro, estivesse se sentindo bem no meio do público, eu passava mal. E agora eu não passo mais. É isso que essa técnica se propõe a gente fazer agora. Pessoal, feche os olhos aonde você está. Respire profundamente. Na próxima respiração, segure 3 segundos. E em seguida, solte, relaxando. Deixe-se relaxar profundamente. Respire mais uma vez, 3 segundos. Prenda a respiração por 3 segundos. E solte relaxando. E pela última vez, respire bem profundo. Segure 3 segundos. E solte relaxando. Relaxe profundamente. Mantendo-se firme e seguro em sua cadeira, em sua poltrona, na sua cama, aonde você estiver. E deixe soltar, relaxar profundamente. Como se você sentisse que toda a face e os músculos da face, o couro cabeludo, em volta dos olhos, da boca, relaxassem profundamente. Deixe soltar e relaxar ombros e braços até as mãos. Respire normalmente, leve, suave, soltando e relaxando o tórax, as pernas, cada parte do seu corpo, pequenos e grandes músculos. E agora que você está bem relaxado, imagine que você está numa poltrona de um cinema. E que à frente de você há uma tela de cinema. E que de repente a luz do projetor vem de trás para frente e ilumina a tela. E eu quero que você imagine por um momento que o seu corpo arranca o seu espírito e vai em direção à tela como se fosse um segundo de você, um irmão gêmeo, como se fosse uma parte sua que arrancasse de dentro de você e fosse em direção à tela. E você entra na tela. Quero que cada um de vocês, no silêncio da sua mente, para não expor ninguém, você lembre-se do momento em que lá atrás você estava falando, seja com um coleguinha, um amigo, um estranho, um desconhecido, um conhecido,
com um familiar, com um parente, com alguém próximo ou distante. Seja com uma pessoa, seja com várias pessoas numa reunião de família, numa reunião de empresa, na sala de aula, muito comum, ou mesmo um público na sua igreja, nas comunidades e grupos que você frequenta. Mas deixe sua mente lembrar agora de um momento em que você falava em público. Seja com uma pessoa, duas ou três, já é um grupo, entendeu? Ou com um grupo muito maior, mas você falava em público. E então, deixe passar esse momento na sua mente agora. Passe a primeira vez na sua mente. Eu vou dar alguns segundos enquanto isso acontece. E daqui a pouco eu dou sequência nessa técnica. Passe agora. Daqui a pouco, daqui a alguns segundinhos, eu dou sequência na técnica. Agora, faça a mesma experiência de trás para frente, da última cena, voltando, voltando, voltando até a primeira cena. Da última, a penúltima, a antepenúltima, anterior, até a primeira cena onde tudo acontece. Passe de trás para frente, da última cena para a primeira cena. Tudo o que aconteceu. Em poucos segundos eu dou sequência a essa técnica. Respire fundo e sinta, deixando tudo isso ir embora. Agora passe tão rápido da última cena para a primeira cena que a sua mente se sinta confusa. Sua mente não vai esquecer do que aconteceu, mas ela vai confundir isso, de maneira que fica tão longe na sua mente que esse medo, essa cena que trazia essas lembranças e medos vão embora. Passe rapidamente da última cena para a primeira. Agora, lá no começo, coloque você começando sorrindo, alegre, feliz, confiante, colocando em prática tudo que a gente aprendeu hoje aqui, com maestria e capacidade. Faça isso agora. Vive essa experiência. Daqui a alguns segundos eu dou sequência. Agora passe a cena todinha, do começo ao fim, editando o filme, como se tivesse dado tudo certo, tirando aquelas cenas ruins, desagradáveis que aconteceu e substituindo por cenas que você gostaria que tivesse acontecido. Faça isso, vá agora do começo ao fim. Agora respire fundo, bem fundo. E imagine que existe uma multidão gigante à sua frente. Se veja do tamanho dela. Mesmo tamanho, altura, estatura, do mesmo tamanho. Se você tem 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m, a sua altura, veja todo mundo do seu tamanho, da sua altura. Cabeça erguida, sorria para eles. Sinta-se feliz, alegre, presente. E olhe para eles e comece a palestra, dizendo, quem sabe, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença. Hoje eu vou abordar o tema tal. Comece a palestra. Veja esse início vibrante, glorioso. E agora pule para o final, onde você agradece. Eu concluo essa palestra sendo grato a vocês pelo investimento que você fez em você para ser uma pessoa melhor. Agradeço por o seu de investimento em si mesmo e por estar comigo hoje aqui. Muito obrigado a todos. E veja a plateia aplaudindo, feliz, alegre. Imagine isso. Respire fundo agora, enquanto eu conto de 1 até 5. 1, 2, 3. Sentindo-se bem, respire fundo. 4. Cada vez melhor. 5. Abra os olhos e sinta-se bem tranquilo, bem tranquila.
Muito bem. Respire fundo, todos abram os olhos. E eu queria perguntar se alguém tiver alguma coisa a dizer, tipo, sei lá, como se sentiu fisicamente durante essa técnica, como se sentiu mentalmente, coisas que experienciou para a gente poder contribuir com o grupo, aqueles que se sentirem à vontade de dizer. E, é claro, mantendo, né, toda a parte íntima, né, guardado com você, para que você não se exponha e para que você possa transmitir uma mensagem boa e compartilhar do que sentiu. Se alguma pessoa sentiu alguma coisa bacana, teve alguma sensação, puder dizer para a gente, isso vai ser legal. Vamos lá, pessoal. Tem alguém que possa dizer? Então, eu me senti realmente bem relaxado. No momento, consegui, como pode dizer, me concentrar no que estava falando, no que estava acontecendo comigo. Ou seja, tipo, voltei a concentração para mim mesmo e pude discernir um pouco a situação, fazer toda os passos que passou e acordar, percebi o quanto eu estava antes e o quanto eu fiquei relaxado após isso. Já agradeço já de antemão. Muito bom, muito feliz. Me celebro junto com você. Experiência muito boa. Uma outra pessoa aqui também postou que se sentiu super tranquilo, calmo, bem, e que uma sensação muito boa. Quem mais, gente, que poderia dizer? Vamos pelo menos mais uns dois aí, para a gente fechar com 3. Pela primeira vez eu consegui, nesse momento aí de reescrever e colocar com confiança, foi a primeira vez que eu consegui usar essa situação sem me sentir mal. Foi interessante a experiência de conseguir inverter o sentimento que eu costumava ter ao pensar sobre essa situação. Que legal, muito legal. Ou seja, ambos citaram de ressignificação, né? Ou seja, ressignificou o momento doloroso para algo bom e tirou o desconforto. Que bacana, muito legal. O que mais, gente? Mais algum caso para acrescentar e enaltecer aqui, a gente, todo mundo junto? Sim, pode falar. Eu só vou compartilhar que eu achei interessante a reflexão. Acho que eu estava trabalhando até agora há pouco, então esse momento inicial de respira, inspira foi interessante. E também a reflexão de vários momentos que me passaram, porque eu trabalho com eventos diretamente. Então, me peguei lembrando de alguns casos engraçados e de outras situações também. E foi interessante fazer essa reflexão, essa volta, de ver a minha postura como terceiro, ali vendo, analisando como que foi, que eu acho que anteriormente eu nunca tinha feito. Então, achei bem interessante. Muito legal. E pensei assim, nossa, porque eu não fiz isso antes. Muito interessante. Como é que você disse? Eu achei interessante, fiquei pensando, por que eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Nunca tinha refletido sobre isso antes. Então, acho que é interessante levar, de antes e depois. Então, é interessante, acho que eu vou levar essa experiência, achei... Estou sem palavras. Ou seja, ela está falando bacana, legal, sem palavras, bacana. Gostei muito. Muito bom, obrigado mesmo. É curioso que ela fala que ela trabalha com eventos, ou seja, muita gente trabalha, acho que poucas pessoas, poucas funções não envolvem o público, né? Talvez uma função que você trabalhe no almoxarifado, arquivando documentos, ou despachando determinados materiais, talvez você tenha um contato com o público muito pequeno, muito restrito, né? Mais para receber papéis, arquivar, receber materiais, despachar, né? Então, um contato com o público muito pequeno, né? Talvez. Mas mesmo assim, ainda tem um contato com o público. No mais, a maioria das pessoas estão em contato com o público o tempo todo. Ela citou, por exemplo, o caso de trabalhar com eventos, né? Então, você tem contatos com o público o tempo todo e cada momento do evento é em si um evento particular, né? E especial. Uma coisa marcante. Então, é muito interessante ela trazer isso para a gente aqui hoje. Isso só reforça a ideia. E como ela disse, por que não tinha pensado isso antes, nessa introspecção? Como a gente ressignificar isso? Ela termina com uma palavra sem palavras, né? Que é muito bonito. Muito legal, viu? Obrigado mesmo. Quando eu faço essa técnica em grupo, eu
constantemente recebo de grupos, mesmo que sejam grupos de 20, 50, 100 pessoas, eu recebo, assim, muitas mensagens depois do evento, entendeu? De pessoas que, uma semana depois, me dizem que após ter falado em público ou ter executado aquilo que se propôs tratar durante o evento com a técnica, a pessoa diz, poxa, olha, eu não falava em público, e uma semana depois eu tive uma oportunidade e acabou, ela conta uma história, ela manda, é muito legal. Se vocês tiverem isso, se você que está assistindo aqui, mesmo depois dessa transmissão, caso essa gravação, você tenha acesso a ela no YouTube ou no outro stream, alguma coisa assim, né, no outro canal, ou em qualquer lugar, se você tiver uma experiência legal, entendeu, que você viveu a partir dessa técnica que você fez aqui, manda para mim. Você tem meu e-mail, meus contatos todos no site www.darco, tudo com s.com. Você vai ter todos os meus contatos lá. Me conta a sua experiência, entendeu? Eu gostaria muito de ver. Vai ser legal. Pessoal, eu queria agora abrir a todos vocês para perguntas. Façam aí perguntas para a gente poder, uma pergunta curtinha, para a gente poder conseguir responder. Mesmo que o tema seja profundo, eu vou tentar ser o mais sucinto possível na minha resposta para poder responder o máximo de perguntas. Façam perguntas aí para a gente poder ir juntos. E a gente já daqui a pouco ir concluindo. Eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. Foi muito produtiva, eu particularmente gostei bastante, aprendi muita coisa, gostaria de parabenizá-lo, foi realmente muito produtivo. A pergunta que eu tenho é relacionada a um cotidiano que eu particularmente tenho bastante. Assim, eu participo bastante de debates e de discussões, principalmente dentro do meio político, filosófico, etc. Você teria algumas dicas de retórica ou de persuasão que a gente deveria adotar em situações como essa? Por exemplo, você acha que a gente deveria se portar tentando ser um pouco mais defensivo, ou se a gente deveria adotar uma postura um pouco mais compreensiva, enfim. Qual é a melhor tática para que se tenha um debate produtivo? Você vê que legal, né? Ela já começa fazendo uma pergunta muito pertinente a esse momento em que a gente vive, ao ambiente do trabalho dela, e de extrema profundidade. Não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas eu me assim. Defenda o que é defensável e o que precisa ser defendido. Seus valores, suas crenças, sua forma de ver a vida e aquilo que para você é inegociável, de preferência. Tudo que para você for inegociável, defenda. E defenda com toda a verdade. Para você defender de maneira persuasiva, a primeira coisa, você tem que acreditar de verdade, veementemente. Se você acredita veementemente, você vai encontrar na sua mente, nas suas experiências, material e conteúdo para defender o que você pensa, desde que você creia veementemente nisso. E desde que para você isso seja inegociável, defenda mesmo. Vá para, como diz assim, né, de maneira suave, né, mas uma palavra forte, vá para as cabeças, ou seja, enfrente a situação. Aquilo que é inegociável, defenda mesmo. Defenda com todo o conteúdo que você possui, sua experiência. Agora, todas as outras coisas, lembre-se que a sua opinião, diferente da do outro, nenhuma das duas estão erradas. Todas as duas contêm um pouco da verdade e todas as duas opiniões, contraditórias ou não, contêm um pouco de equívoco. Então, não precisa defender a sua verdade quando ela não é absoluta, quando ela não passa por seus valores, quando ela não perpassa por coisas inegociáveis para você, quando você sabe que é o seu ponto de vista. Ou seja, defenda seus valores, defenda o inegociável. Agora, todo o restante, ponto de vista, visão de mundo, modo de ver as coisas, crenças que você tem, que você sabe que mudam, entendeu? Aceite a opinião do outro no debate, entendeu? De preferência, pode usar aquela técnica do sanduíche. Pega o ponto positivo do que ele disse, que é o não, pega o ponto que você discorda, que é a salsicha, e faz as aferições, e depois termina com o pão, pegando o que do ponto que ele defendeu tem a ver com o que você também pensa. Porque aí, não, você acaba o seguinte, poxa, ele elogiou o meu ponto de vista, ele apresentou o ponto de vista dele, e ele juntou os dois pontos de vista no final, não havia harmonia. E assim você cria um debate harmonioso, onde você uniu os pontos de vista
mesmo você atrás tendo feito contraponto entre o dele e o seu. Ou seja, deixando ele expor a opinião, expôs o seu e, na sequência, juntou os dois no que eles têm de comum, se for possível. Assim você bem, entendeu? Vai dar tudo certo e você não vai parecer aquele debatedor chato, que é o único que tem razão, que está lacrando em tudo, que foi a palavra final, que ninguém serve para nada, que você fica chato, você vai ter uma parte do grupo que não vai gostar de você e não vai querer assistir você. Pessoal, mais perguntas? Certinho, obrigada. Muito obrigado você também, agradeço seu elogio, obrigado. O que mais, pessoal? Mais perguntas? Eu vou pedir licença, porque eu cheguei no meio do final da palestra, então, às vezes, você já abordou esse tema, mas eu queria uma dica sobre como se comportar quando você prepara uma palestra, você está conversando com o público, mas não está tendo uma receptividade ou você não consegue identificar essa recepção, né, do público com a tua fala. Perfeito. A pergunta dela, ela traz uma roupagem nova a um assunto que ela, mesmo que tenha sido abordado, a sua pergunta é muito pertinente, viu? Mesmo que esse assunto eu abordei lá atrás, mas ela é pertinente porque sua pergunta traz uma roupagem nova, a seguinte questão. Quando eu for fazer a palestra, quais são os primeiros tópicos que eu tenho que pensar? E o primeiro tópico a se pensar é que público eu estou falando. Que público eu estou falando? Que assunto esse público quer ouvir? Ou precisa ouvir, ou deseja ouvir? Porque, veja bem, uma das maneiras de você atrair as pessoas para perto de você é você ter veemente interesse pela outra pessoa. Nesse caso público, você tem que ter veemente interesse pelos assuntos que eles desejam que você aborde. E colocar, encaixar, conformar, criar um conteúdo que tenha relevância para os interesses desse público. Esse é o primeiro ponto, é você pensar qual é o público que eu vou falar. Ou seja, o que eles esperam de receber de mim, como mensagem, como palestra, como qualquer assunto, qualquer tema, o que eles esperam receber. Se você começar por aí, dificilmente você vai estar falando para o público e ele não vai estar tendo interesse no que você está dizendo. Porque você justamente está falando do que ele deseja, quer e precisa que você fale. Então, dificilmente ele vai estar desinteressado. Se você pensou no público, no tema, no que eles desejam, querem e precisa que você fale, então, na sequência, o que tem que ser feito? De uma maneira alegre, amistosa, descontraída, usando o máximo de recursos que você puder. Então, assim, se você focou no público, se você atraiu o público com mudanças, ou seja, não ficou só blá, 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 blá. Você vê, essa palestra aqui, nós tivemos conteúdo, depois nós tivemos dinâmica, depois nós tivemos interação com o público, depois uma técnica, e estamos agora no final das perguntas para ir fechando. Ela não fica muito monótona, ela pode ficar cansativa no sentido de cansaço físico, sentado muito tempo, em frente ao computador, em frente ao celular, alguns segurando o celular e tal, pode ser. Mas o conteúdo ele fica legal, dá para fazer. Então, o primeiro ponto que você faz é se identificar com o público. Aí dificilmente o público vai perder o interesse no que você está falando. Falar o tema que eles precisam, desejam e querem, entendeu? E na sequência, se você sentir que ainda assim permaneceu, chame o público, entendeu? Para você. Pergunte a ele, pegue um momento do tema que você está abordando e diz assim, pessoal, eu queria a sua interação em relação a isso. O que vocês pensam nessa questão? Pronto, você acordou o público. Todo mundo vai ter que agora responder sua questão. E aí, com o que eles acabaram de responder sobre o tema que você está abordando, você renivelou o público para você poder pensar, peraí, será que o que eu estava abordando até agora, no meio da palestra, tem a ver com o que eles queriam? Porque quando eu fiz uma pergunta agora, eles manifestaram interesse e assuntos diferentes do que eu estava abordando. E aí você realinha do meio para frente a palestra com os interesses do público. Perfeito? Próxima pergunta. Bom, obrigada. Ok, eu tenho uma. Também. Ok, eu tenho uma. Bom, em primeiro lugar, Darko, parabéns pela apresentação, foi bastante esclarecedora, eu acho que a gente esmiuçou bem os principais pontos. A minha pergunta era mais no seguinte sentido. Digamos que você seja um vendedor, sei lá, um arquiteto que quer vender o seu projeto. O que você acha, na sua opinião, que diferencia uma apresentação boa, aceitável, de uma apresentação excepcional?
O que você acha que dá o tempero especial? Nossa, gente, essas perguntas de vocês, assim, sem desmerecer o conteúdo principal, no sentido de principal, falando do miolo, né? Não que seja o mais importante, mas o miolo da apresentação anterior, mas as perguntas de vocês são perguntas de alto nível, uma pergunta que engrandece. Todas as perguntas feitas até agora, todas as perguntas que foram feitas até agora, elas engrandecem muito porque elas são profundas. Isso é muito legal, elas têm tanta relevância quanto o miolo lá atrás do conteúdo. E a sua pergunta é uma dessas. Você está perguntando o seguinte, olha só, eu vou apresentar um projeto de arquitetura, por exemplo, é isso? Isso. É só um exemplo competitivo, assim, algo mais relacionado à persuasão. Isso, eu vou fazer uma apresentação no projeto de arquitetura, de engenharia, de qualquer coisa, de tecnologia, e aí estou lá apresentando, entendeu? O que vai me diferenciar dos outros projetos? Essa é a pergunta. O que é que vai tornar mais relevante, mais atrativo, que pode vir a ser o diferencial para uma contratação ou para a execução desse projeto? A primeira coisa que você tem que considerar, antes de tudo, é qual a necessidade desse cliente. Se você conseguir apresentar um projeto que atenda necessidades, desejos e anseios dessa pessoa que está assistindo, que vai comprar o seu projeto, seja para a execução do projeto, seja para realizar essa compra desse produto que você está oferecendo, que ela vai levar para casa, o que for. Entendeu? Seja o produto, no sentido de bens materiais que você está vendendo, ou produtos, serviços que você está vendendo, ou a execução de uma sequência de tarefas, que é o caso de um projeto. Se você focar na necessidade, desejos e anseios da pessoa, você vai apresentar um excelente projeto e você vai se conectar com a pessoa. Entenda, gente, as pessoas somente fazem coisas pelo seu próprio interesse. Todo mundo faz coisas pelo seu interesse. Ninguém faz nada sem interesse. Nem que seja interesse de amar, de cuidar, de zelar, de fazer o bem, de ajudar o próximo, mas é interesse. As pessoas pensam primeiro nelas. Quem é a primeira pessoa que você vê na foto? Você. Quem é a primeira pessoa que você olha na foto quando você está olhando uma foto? Você. Quem é a pessoa quem é que você gosta de apresentar para as pessoas nas suas redes sociais? Você. Então, você sempre vai se colocar como centro, até pelo instinto de sobrevivência e preservação. As pessoas do outro lado, a quem você está apresentando um projeto, não é diferente, não são diferentes. Então, apresente coisas que têm a ver com a necessidade, desejos e sonhos dessas pessoas, organizações e grupos. E ela tem uma atração muito maior. Agora, para se diferenciar dos concorrentes, que foi o que você também colocou, dos que também vão apresentar, prometa tudo que você pode cumprir. E cumpra mais do que o que você prometeu. E deixe isso claro, de alguma maneira, enquanto você está apresentando, de que você vai atender às necessidades todas do cliente e que vai oferecer um a mais, que é o que é chamado de diferencial entre os outros, mas como um adicional. E depois, quando você for executar, coloque mais coisa ainda. Porque se você prometer tudo que você pode cumprir e no final você cumprir mais do que o que você prometeu, você vai encantar as pessoas. Encantar pessoas é prometer tudo que você pode cumprir e cumprir mais do que o que você prometeu. Aí você encanta as pessoas. Então, primeiro, foca na necessidade da pessoa. Segundo, apresenta com algum diferencial que você acredita que os outros não terão e cumpra mais do que o que prometeu na hora de executar. Aí você tem a pessoa no momento de conquistar, no momento de desenvolver e no momento pós-venda. O que mais, pessoal? Só uma coisinha. Você tem uma bibliografia para indicar sobre esse assunto? Você mencionou necessidades, desejos e anseios, por exemplo. Te vem à cabeça algum livro, material sobre isso? Bem, sim. Você pode comprar um livro chamado Administração de Marketing, do Philip Kotler, que ele aborda já no primeiro capítulo esse assunto. Ok, muito obrigado, viu? Vou pesquisar. Agradeço. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Nessa hora é engraçado que tem muita gente que fica assim, será que eu vou perguntar agora ou espero a pergunta do outro? Será que a minha pergunta cabe nesse momento ou cabe daqui a pouco? Eu sei que vocês notaram um monte de perguntas, me disseram isso no início. Aí a pessoa fica pensando, fala agora ou daqui a pouco? Fale agora, seja espontâneo, vamos embora. Percebam uma coisa interessante, vocês, enquanto estão fazendo perguntas, enquanto forem interagindo aqui com essa live, né, desse grupo fechado aqui do Meet, vocês estão fazendo uma apresentação em público. Mesmo que seja curtinha, pequenininha,
sua pergunta, a sua interação, ela é uma apresentação em público. A maioria dos 3 que se apresentaram antes começaram, não precisaram dizer seu nome, que a gente vê aqui na legenda quando a pessoa entra, mas já na sequência agradeceram a palestra, fizeram algum comentário sobre mim e entraram na pergunta. Ou seja, extremamente objetivo, prático, foi interessante demais essas 3 perguntas. Mais perguntas? Vamos lá, pessoal, para a gente poder ir fechando. E aí a gente não avança tanto no horário e fica dentro do nosso tempo. Eu acho que a gente consegue mais 5 minutinhos de pergunta e com isso a gente pega os 15 minutos de tolerâncias finais aqui para a gente poder fechar. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou fazer outra, então. Maravilha, legal. Quando você foi falando, foi surgindo algumas coisas, e até quando eu fiz da dinâmica, eu fiquei pensando em pontos que podem acontecer. Perguntas. Quando alguém te faz uma pergunta e você ou não sente tão à vontade para responder, ou não tem tanta segurança, qual o melhor caminho ali para dar uma resposta, né, ao mesmo tempo e não sei o que fazer. Essa pergunta é muito séria, muito legal. Olha só, a pessoa te fez uma pergunta, ela está dizendo, te fez uma pergunta e você não ficou à vontade para responder, não tinha tanta segurança sobre o conteúdo que você quer responder, você não tem muita segurança das fontes do que você vai falar, que são fontes seguras, está dentro do assunto, está com alguma insegurança. O que você faz? Nessa hora, você se atém apenas ao básico. Pega o núcleo da pergunta que a pessoa fez e, se você puder, responde aquele núcleo ali, aquela questão básica dessa pergunta. Se você não se sente à vontade, apenas passa rapidamente sobre o tema, agradece e passa para a próxima questão. Agora, se você não tem conhecimento do assunto, diga à pessoa o seguinte, não há nenhum problema de você dizer o seguinte, olha, sua pergunta é importante. Entendeu? Se tiver pertinência com o tema, diga, ela também tem pertinência com o tema. Você pode dizer isso. Você vai dizer do seu jeito. Eu estou dizendo assim, mas você pode usar o seu jeito. Sua pergunta é importante, eu quero esmiuçar ela com mais cuidado. E o seguinte, só que nesse momento, eu não tenho aqui as fontes para responder a sua pergunta. Não tem erro nenhum em você assumir isso. Eu não tenho aqui as fontes do conteúdo para responder a sua pergunta. Ou as fontes que eu tenho que confirmá-las primeiro para poder lhe responder. A pessoa vai sentir tanta seriedade em você, tanta humildade em você, e o compromisso com a verdade das suas respostas, que ela não vai criticar você. Contudo, eu queria que você, no final, encontrasse comigo aqui. Vem aqui na frente no final, me dê seu telefone, ou mande aqui para os organizadores do evento. Eu vou receber, entendeu, os seus contatos, e eu vou enviar para você essa resposta com as fontes seguras e confirmadas e consultadas, para que eu possa responder a sua pergunta com o grau que ela merece. Então, no final, passe aqui para os organizadores do evento a sua pergunta, que eles vão me passar, que às vezes você vai ter que receber pelos organizadores, porque você vai embora no final do evento, e para outra palestra. Ou se você for ficar ali, a pessoa vem no final e você pega os contatos dela e depois você responde. E eu depois vou responder você e dando esse conteúdo para você com as fontes confirmadas e tudo mais. E se for importante, depois os organizadores do evento vão colocar aqui também nas descrições desse vídeo ou aqui numa tela, em algum ponto que seja disponível. Mas, enfim, se você não se sente à vontade, passe rapidamente sobre o assunto. Se puder, pegue o núcleo do assunto e responda. Se você não tiver o conhecimento, não custa nada você dizer que você vai pesquisar o assunto e vai responder depois e vai enviar. Não tem nenhum problema. A forma elegante é você dizer, olha, as respostas que eu teria para te dar agora, eu não tenho total segurança das fontes, porque elas precisam ser consultadas e atualizadas. Então, eu me comprometo com você em consultar essas fontes para te responder de maneira fidedigna e passo depois para você. É seu compromisso com fontes fidedignas e a pessoa não vai se sentir mal. Perfeito? Obrigado mesmo pela sua pergunta. O que mais, pessoal? Vamos lá. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Acho que dá para fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Darko, no meu caso é só uma pergunta rápida de opinião. O que você acha do livro, aquele do Schopenhauer, que ele fala sobre a dialética erística, como convencer uma pessoa num debate, mesmo sem ter razão? Só uma rápida. Schopenhauer, ele é um famoso, e é interessante logo
né, que a gente tem, né? Ele é muito triste e pessimista. Mas o Schopenhauer ele tem uma característica curiosa. Nessa tristeza e pessimismo dele, ele trata as realidades da vida. O que ele transmite também nesse livro, entre outras mensagens, é o seguinte: é que esse não ter razão, ele tem a ver com contexto. E que na dialética, no debate de ideias, você vai propor lados de opiniões diferentes. O que aqui se trata, entre outras coisas, a dialética? A ideia de que a minha opinião, que eu estou discutindo, ela tem vários pontos de vista. A gente brincava numa das organizações que eu trabalhei, com a questão de fazer o papel do advogado do diabo. Ou seja, a pessoa apresentava uma ideia, um projeto, e aí eu levantava a mão, ou uma outra pessoa levantava a mão, a gente gostava muito dessa brincadeira. Era o seguinte: eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Aí a gente colocava opiniões totalmente contrárias, opostas, conflitantes, para que a pessoa pudesse responder. Se a posição das ideias, do projeto dela, pudessem sustentar-se mesmo em face a opiniões contrárias, divergentes, difíceis, entendeu? Então o projeto dela era sustentável no conceito, vamos colocar assim. E o Schopenhauer, ele trabalha isso, na ideia de que como vencer um debate mesmo quando você não tem razão. Ou seja, é a ideia de que você, usando determinados argumentos, você vai fazer a ideia do advogado do diabo, ou seja, você vai apresentar um ponto de vista totalmente diferente, conflitante e tudo mais. No entanto, o que tem ali naquela obra que é curioso? Né? Esse é o ponto interessante. Agora, o ponto que é curioso é que ele parte mesmo para a ideia de você convencer a todo custo. Ele, inclusive, apresenta estratagemas, estratégias técnicas, que mesmo que você não tenha razão nenhuma, você vai confundir o interlocutor, você vai entrar em pontos de vista que ele não terá como retrucar e debater, você colocará ele em situações de confusão de ideias, confusão de momentos, você vai pegar gaps de coisas que ele concorda, e você vai criar silogismos, argumentos, falácias, sofismas, e diversas outras estratégias e estruturas de linguagem para que a pessoa aceite a sua opinião, mesmo quando essa opinião pode nem fazer sentido. Contudo, essa obra ela parece muito maquiavélica no sentido de maldade, no sentido de convencer o outro a todo custo. Contudo, se você prestar bem atenção na obra do autor, você vai ver que ele quer mostrar o que é que os façantes, o que é que essas pessoas que trabalham com charlatanismo fazem, né? Ou seja, ele vai partir da ideia de que o cara, porque equivocado é diferente de charlatão. Enquanto o equivocado ele tem certeza do assunto, ele tem convicção no assunto, no entanto, ele está equivocado, o charlatão não, ele sabe que está errado e ele defende como se fosse certo, mesmo sabendo que está errado. Diferente, portanto, do equivocado, que acredita que aquilo é assim e defende assim, mesmo estando equivocado sem saber. Então, ele está abordando no livro, o Schopenhauer, o seguinte: o que é que a pessoa malévola, o que é que a pessoa, entendeu, que é uma espécie de charlatão, sabe que está vendendo a coisa errada, que está falando a coisa errada, que está enganando, que está ludibriando, faz para poder convencer as pessoas mesmo sem ter razão. E como que você, sabendo disso, pode, digamos assim, se blindar contra essas pessoas e, ao mesmo tempo, utilizar isso de maneira positiva em outro contexto. A proposta de Schopenhauer nesse livro ela é semelhante ao livro 48 Leis do Poder, onde ele apresenta, entendeu, as manifestações do poder em todos os ambientes e como que você pode utilizar estratégias, estratagemas e técnicas para você poder exercer e ter poder sobre pessoas, ambientes, situações, em todo o contexto histórico, inclusive da sua história de vida, né? Que é onde se compõe, onde se traça a história, e você poder usar esse poder ao seu favor, mas de uma maneira positiva. Aquele poder que você não se deixe influenciar pelos contextos e pelas coisas ruins. Toda organização, toda política, ele tem um bastidor muito negro. Você vê isso muito claro na série House of Cards, do Netflix. Os bastidores da política, das organizações. Então, como você lida com isso, exercendo o poder sem se contaminar e, ao mesmo tempo, ajudando a influenciar isso? É nessa proposta também que entra o livro do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Mesmo Quando Você Não Tem Razão. É a ideia de você estar no ambiente, não ser influenciado negativamente por ele, não ser influenciado, não
não ser convencido de maneira errada, saber qual é a estratégia, a técnica que a pessoa está utilizando para te convencer de maneira errada e, ao mesmo tempo, você utilizar para convencê-la sobre um outro ponto de vista, entendeu? Aonde essa razão é diferente. Eu acho que essa é a linha. E eu acho que, nesse sentido, quando lido o livro, você consegue aproveitar muito bem ele. Todos esses que citamos, tanto do Schopenhauer, que você citou, como vencer o debate sem ter razão, quanto o filme do Netflix, a série, House of Cards, quanto o livro 48 Leis do Poder. Eu acho que todos podem ser bem utilizados. Não há nenhum mal que possa virar mal totalmente se você for do bem e tiver atitudes boas. O que mais, pessoal, para a gente fechar? Você falou que é meio maquiavélico, mas o próprio livro do Príncipe, né, existe as duas interpretações, né, de que ou ele estava querendo ajudar o príncipe, ou na verdade ele estava querendo mostrar para as pessoas como que os poderosos agem, né? Então existe essas duas formas de você interpretar o livro. Perfeito. Isso é tão verdade o que você está dizendo, que a mesma faca que corta o pão para alguém comer é a mesma faca que pode ser utilizada para matar ou ferir alguém. Isso é o que você está dizendo e são os pontos de vista que você abordou. No entanto, o príncipe ele traz uma questão muito interessante no livro do Maquiavel. O jogo que está por trás dos bastidores ali, implícito e explícito, é o seguinte: enquanto ele pede conselhos, na verdade ele está aconselhando a outra pessoa. A pessoa acha que está aconselhando ele, na verdade ele está aconselhando a pessoa, porque para aconselhar o príncipe, ele tem que se aconselhar. E para receber o conselho ou dar o conselho, você tem que se aconselhar. Então ele indiretamente influencia enquanto pede conselhos. Olha que curioso isso, e olha como isso é fantástico para você poder lidar nas organizações. Uma das coisas que está no livro 48 Leis do Poder é: não brilhe mais que o seu líder, não brilhe mais que o mestre. Nenhum deles. Não é que os líderes, como diz o Max Gehrig, entendeu? Não é que os líderes não gostam de ser confrontados, eles odeiam. Entendeu? Então, se você, em vez de confrontá-los, você fingir que está precisando deles, e com isso, com as perguntas, com as dicas que você solicita, você for aconselhando e conduzindo eles, você vai conseguir muito mais fazer eles se sentirem bem por estar conduzindo você e achar que você lida com as questões em congruência com eles, em sintonia com eles, e aí fica mais fácil de você ter uma promoção, tanto do seu líder superior imediato, quanto do outro líder dele que está olhando tudo isso. Então, veja como essa questão é interessante. E, ao mesmo tempo, você contribui com a organização. Uma dica de liderança. Essa frase que eu vou montar aqui, ela é a junção de vários conceitos de liderança, de vários livros que li ao longo da vida. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Se for só isso, então é manipulação. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas a fazer o que você quer. E é mais manipulação ainda. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas a fazer o que você quer, de forma a cumprir os objetivos das pessoas, grupos e organizações. Então, pronto. Aí você, então, tornou um escravo, essa pessoa um escravo de tudo isso. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas a fazer o que você quer, de maneira a cumprir os objetivos das pessoas, grupos ou organizações, mas de maneira que ela se sinta bem fazendo isso. Aí pronto, aí é a liderança. Se ela se sentiu bem fazendo aquilo que você propôs, e isso cumpriu os objetivos das pessoas, grupos e organizações, e foi exatamente o que você pediu, mas do jeito dela, então pronto, aí você de fato criou liderança. No anterior, nos casos anteriores, sem essa palavra, de maneira que elas se sintam bem fazendo isso, então egoísmo, manipulação e outras coisas. Mais alguma pergunta, pessoal? Teve alguém que colocou aqui uma frase muito legal. Ó. Liderança é a capacidade de inspirar pessoas. Perfeito. Isso também é liderança. E é uma liderança poética, diga-se passagem. E se você for capaz de inspirar as pessoas a cumprir objetivos em prol do coletivo, aí pronto. Aí você, então, tornou essa liderança prática e expandiu ela para os contextos populacionais, sociais, organizacionais, etc. E se essa liderança for a capacidade de inspirar pessoas a fazer o que elas gostam de maneira produtiva e que todos se sintam bem, aí você expandiu demais. Mas, na essência, você colocou uma essência linda aqui. E foi o Johnny, né? Johnny Carrinho. Acho que é isso. Gente, eu acho que ficou legal. Nós estamos aqui já com alguns minutinhos depois. Isso, já que estamos a maioria aqui, depois de meia hora após o prazo da nossa palestra, com respostas às perguntas, e a maioria estão aqui ainda, então é porque realmente foi muito bom. Eu quero, então, concluir com vocês agradecendo imensamente a presença de todos.
Eu quero agradecer aqui com muito valor, eu só vou puxar aqui umas lembranças importantes. Eu quero agradecer a Graziela Gontijo, que foi a pessoa que me convidou para poder fazer essa palestra para vocês e cedeu para nós essa oportunidade junto a esse grupo. Eu quero agradecer também aos outros participantes que estiveram aqui conosco, a Ana Júlia, que no início fez a parte de moderação e âncora entre vocês. Quero agradecer a todos vocês que participaram e estiveram até aqui conosco. Algumas pessoas entraram na sala e ficaram a maior parte do tempo, outros tiveram que sair, outras saíram e depois retornaram, e vão ver depois a gravação, mas a grande maior parte esteve aqui até o fim, e assim, com perguntas importantíssimas, que enriqueceram demais o nosso encontro aqui hoje, e foi uma honra estar com vocês. A todos vocês, o meu obrigado, com gratidões enormes. Conte comigo, meu nome é darcosouza.com, é o nome do meu site, ele tem todos os meus contatos, estou à disposição para ajudar vocês. Foi uma honra, entendeu? Estar com vocês nesse momento, eu me senti extremamente feliz e realizado de ter dedicado esse tempo, assim como vocês dedicaram, para juntos crescermos e aprendermos. Muito obrigado mesmo. Boa noite, um bom descanso para todos vocês. Sucesso! Darco, a honra é nossa, a gente agradece imensamente toda a sua apresentação, disposição e conhecimento, foi muito produtiva a apresentação, e, assim, meus parabéns, foi um tempo muito bem usado, muito produtivo, e parabéns pela apresentação.